Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, final de semana legal para a torcida do São Paulo. São Paulo venceu o Cruzeiro por 3-2, saiu da zona de rebaixamento, tem um jogo a mais do que a Chapecoense, mas está fora da zona de rebaixamento neste momento. Santos joga amanhã, o Palmeiras empatou no Rio de Janeiro, mas teve uma semana terrível com a eliminação da Copa Libertadores da América. Muito tema legal para a gente conversar. Temos a alegria de receber Pintado, que até outro dia trabalhava lá no São Paulo. Boa noite, prazer em te receber aqui, Pintado. Prazer, meu Flávio. Obrigado pelo convite. E Mauro Betti, querido amigo, prata da casa que volta a casa. Boa noite, Mauro. Sempre emocionado de voltar, embora eu estava fazendo as contas, a última vez que eu vim, o Palmeiras jogou em Volta Redonda, empatou com o time carioca por 1-1 e pouquinho depois que começou o programa, o Palmeiras foi oficialmente rebaixado. Ou seja, eu nunca mais vou vir em dias de jogos na Gazeta do Palmeiras e Volta Redonda. E Volta Redonda, exatamente. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. Primeiro, parabéns para todos os pais que estão aqui. Feliz Dia dos Pais para todos vocês, para todos os nossos telespectadores também que são papais e nos acompanham. E por ser um domingo tão especial de Dia dos Pais, hoje teremos presentes especialíssimos para você que nos acompanha aí do outro lado da telinha. Você que mandar um WhatsApp com uma foto mostrando que você está assistindo Mesa Redonda agora, ou um vídeo fazendo uma pergunta para os nossos convidados, número 994791633, tá aí na sua telinha, 994791633, vai levar um desses dois presentes para casa. Primeiro presente, eu tenho esse livro super interessante do Rafael Marchetti Marcondes, A Tributação da Imagem de Artistas e Esportistas. Super legal para quem trabalha. Explica esse negócio das multas aí que o Muricy levou, que o Cuca levou, isso. 3 milhões e tralalá, que os caras estão perdendo muita grana com essa história de direito de imagem. É bem legal. É muito legal para quem curte futebol, quer saber mais sobre esse tema, quem também é advogado, né? Leva o livro de presente mais um par de ingressos do show, O Outro Lado, do Celso Cardoso, que acontece na próxima quinta-feira, às 9 da noite. Como é aqui. O Outro Lado do Celso Cardoso? O outro, aí você deve me dizer qual que é. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Será que é o lado musical? É o lado B, é o lado musical. cantor. Tá bom. Então aqui, ó, quinta-feira, 9 da noite, aqui no Teatro Gazeta, o show O Outro Lado do Celso Cardoso. 2 convites, mais o livro. Esse é o primeiro presente. Estaremos todos lá. E o outro presente, olha esse manto sagrado do Coringão. Camisa de 77 que foi nos enviada pelo Basílio, lindíssima. Aqui atrás está escrito assim, ó, Heróis de uma Noite Inesquecível. Gente, essa camisa é lindíssima e ela é tamanho... Deixa eu falar. O pessoal fala, eu quero tamanho P. Não é, é o tamanho que tá aqui, ó. Não tem tamanho escrito. Deve ser M. Meu Chico Lang. Deve ser M. É, isso aí cabe Ou G, não sei. Mas, ó, vai levar pra casa essa camisa lindíssima do Corinthians, né, de 77, da conquista de 77, que foi nos presenteada aqui pelo Basílio, e mais um par de convites pro show do Celso Cardoso, tá certo? Então temos 2 presentes essa noite, Flávio. Legal, legal. E convite, vocês sabem que é com o Basílio mesmo, né? Pra todos os eventos que você quiser. Só pra acrescentar, boa noite, Flávio. O Basílio tem mais 1000 camisas dessas. Sim, que vai nos passar durante todo mês, exatamente. Boa noite, Vanderlei Nogueira, boa noite, Chico Lang, Alberto Helena Júnior, Grande Miller. De imediato, vamos ver como estava o ambiente festivo. Hoje de manhã, lá no Morumbi, o São Paulo ganhou mais um jogo e deu uma aliviada na classificação. Vamos ver. Hino do São Paulo cantado a plenos pulmões. No meio das bandeiras e da fumaça vermelha, preta e branca, surge o ônibus do tricolor. É a festa da torcida para receber o São Paulo. Não é uma decisão de campeonato, mas é como se fosse. Eu acho que desde quando a gente está na zona de rebaixamento, a torcida vem comparecendo e a gente fica feliz com isso. E agora a gente tem que fazer a nossa parte dentro de campo, fazer um belíssimo jogo e ganhar para eles. 56 mil pessoas no Morumbi para empurrar o São Paulo para cima do Cruzeiro. Tudo por uma vitória para começar a reação no Campeonato Brasileiro. E não pode passar de hoje. A gente vem falando isso há alguns jogos. Começou o segundo turno e a gente tem que ligar o alerta para que a gente possa vencer esse jogo e conseguir sair o quanto antes dessa zona de desconforto.
Ver o time sair dessa é o que todos no Morumbi querem. Em especial aqueles que vieram junto com os filhos comemorar o Dia dos Pais. Ele quer me dar esse presente. A gente espera uma vitória, nada mais diferente disso. Dia dos Pais com o filho não tem preço, né? Ainda mais com essa festa. Ele tá achando, ele falou, poxa, aqui tá parecendo Libertadores, né? Então é sensacional, é muito bom. Muitos pais vieram aqui ao Morumbi com filhos pequenos, que não eram nem nascidos ou então eram muito novos, quando o São Paulo ganhou pela última vez o Campeonato Brasileiro em 2008. Meninos que não viveram a fase de glórias do tricolor, tricampeão do mundo e tricampeão da Libertadores, mas que têm sofrido na pele as agruras da péssima fase que vive o clube. É difícil acreditar, eu mostro no YouTube pra ele, né? E aí ele acredita. Graças a Deus a gente tem como provar essa boa fase, mas a gente vai enfrentar, vai passar bons momentos juntos ainda. Hoje, até comentei pra ele, a gente já ganhou do Barcelona, ganhou do Milan, a gente vai dar a volta por cima e vamos ganhar de novo. Ele falou ontem pra mim, pai, você pegou a parte da glória e deixou a pior parte pra mim. Mas a gente tem fé, acredito que vai sair dessa situação e logo eu falei pra ele, a gente vai viver muitas glórias juntos ainda. E essa situação de rebaixamento e tal, como é que é? O São Paulo sai da zona e depois vai pra zona. Tem que sair de uma vez, né? Tem que sair logo. Vai voltar a ser gigante o São Paulo? Sim, um dia vai. A fase hoje é outra. Não tem sido fácil ser São Paulino atualmente. Tanto que a esperança não chega a ser de uma vitória contundente. Nem mesmo no imaginário de um menino. Isso é pé quente? Sou. Normalmente vai bem quando você está no estádio? Uhum. Quanto você acha que vai ser o jogo? 1-0. 1-0? Sofrido, 1-0. Sim. É isso mesmo, você acha que é jogo para sofrer hoje? Jogo para sofrer, mas para sair com a vitória. Sofrimento que começou mais cedo do que se esperava. Um pênalti para o Cruzeiro logo de cara. Mas a bola na trave foi comemorada como se fosse um gol do São Paulo. Apesar do alívio, foi duro ver o Cruzeiro ser superior durante todo o primeiro tempo. Mas no último lance, o estádio voltou a explodir. Desta vez para comemorar um gol mesmo, Hernanes de falta. Alegria que durou pouco. Nos primeiros minutos do segundo tempo, o Cruzeiro já tinha virado o jogo. Mas a torcida não perdeu a fé. Sofreu sim, mas valeu a pena. O São Paulo virou de novo, ganhou o jogo e deu a milhares de tricolores o presente de Dia dos Pais que eles tanto queriam. Isso foi o motivo da nossa pré-eleição hoje, que a gente jogasse pela torcida, que a gente jogasse pelos pais de família que abriram a mão de estar com suas famílias para estar aqui hoje apoiando a gente. E é de arrepiar porque, mais uma vez, uma lotação como a de hoje, num dia, num calor, como estava fazendo, numa grande partida. Então, esse combustível e a maneira como eles se portaram, principalmente quando a gente levou a virada, foram decisivos para a vitória. Seria frustrante demais para mim sair de novo derrotado e o torcedor amargar mais essa derrota, né? Mas, e também para os filhos, para os pais que trouxeram os filhos talvez não fossem mais São Paulinos, mas acredito que essa vitória garantimos aí pelo menos uns 2.000 São Paulinos futuros, então é sensacional, não tem explicação, a torcida é maravilhosa, parabéns ao torcedor, obrigado por essa força que veio da arquibancada, porque foi espetacular, desde o momento que a gente chegou no ônibus, a energia, a adrenalina que nos deu foi essencial para conseguirmos a vitória. Bom, Miller, muita gente foi ver o jogo e o São Paulo acabou somando 3 pontos. Boa noite. Boa noite, Flavinho. Foi uma vitória importante, né? O São Paulo, diferente dos outros jogos, o São Paulo jogou relativamente bem. Não fez uma grandíssima partida, mas acho que o meio-campo conseguiu se posicionar melhor e deu uma certa proteção para a defesa. As falhas cotidianas do Rodrigo Caio, da defesa do São Paulo, têm aparecido. Mas os gols, né? Os gols deu a vitória para o São Paulo respira um pouco no Campeonato Brasileiro, mas como tem muito campeonato pela frente, o São Paulo precisa ter uma consistência melhor, precisa ser regular, um regular com qualidade, um regular bom, porque se continuar nessa instabilidade, a gente vai sofrer até o final do campeonato, e não pode ser assim.
O São Paulo nunca foi rebaixado e não pode se dar o luxo de, mesmo dentro de casa, sofrer como sofreu hoje contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, mesmo um time reserva, um time, como diz aí por aí, alternativo, deu muito trabalho para a defesa do São Paulo. As falhas individuais quase penalizaram o nosso tricolor hoje de manhã. Mauro, até que ponto pesa o fator torcida? Eu sou absolutamente contra ingresso a preço de pinga, um monte de gente, mas valendo, dando 1 milhão, 60 mil pessoas. Eu acho que se desvaloriza os produtos. Isso é outra coisa. É coisa, opinião que eu tenho quase sozinho, mas tudo bem. Mas muda, faz diferença isso? Ou fez diferença porque ganhou? Claro, ganhando fica mais fácil assinar embaixo, mas tem feito sim. O torcedor de São Paulo tem jogado melhor que o time, né? E o que é legal, não é só estar presente, que às vezes acontece, né? O futebol brasileiro é assim, parece até já programado, né? Tá jogando, empatando contra um time pior, você toma um gol aos 44 minutos do segundo tempo, já entra a gravação, né? Time sem vergonha. Agora, se você faz o gol aos 44 contra o time mais ou menos, é time de guerreiro. A gente precisa também ser um pouco mais criativo. Mas a torcida tem jogado mais do que o time. Ganhou, como destacou o Miller, ganhou de um Cruzeiro alternativo, a gente vai discutir o lance do pênalti, claro, decisivo e tal. De novo o São Paulo não jogou bem, mas caramba, pelo menos ganhou. Ponto, legal. Agora é fundamental, diferentemente do que aconteceu naquela vitória espetacular no Rio contra o Botafogo, vamos esquecer o discurso de Libertadores. É jogo a jogo e é para sair da zona do rebaixamento. Esquece Libertadores, esquece o campeão voltou, até esse zicado eu acredito, né? Vamos jogo a jogo. Aí o São Paulo vai aos poucos, voltando a um lugar, não que é o dele, mas um lugar um pouquinho mais tranquilo na tabela. Pintado estava no São Paulo até outro dia, São Paulo numa situação complicada, bem complicada ainda. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa da torcida se aproximar do time nesse momento de adversidade. A torcida do São Paulo nunca se afastou, né, Flávio? Ela ficou ao lado um pouco, ficou muito triste, né? Por algumas situações. Claro que tem um peso enorme, a gente pode ver hoje, tanto eu como o Miller, a gente sabe e conhece muito bem essa força que vem das arquibancadas, a força de dentro, da força do Morumbi. Eu acho que o Morumbi com a torcida, Morumbi com a casa cheia, é um ingrediente quase que mortal para o São Paulo, muito importante. Mas o São Paulo venceu hoje o adversário mais importante que tinha, né? Que é a pressão, que é o emocional, que é, além do futebol, esse gol importante que jogadores como Hernanes, os que acabaram de chegar aí, podem ajudar muito. Só para dizer que o nosso repórter Alexandre Silvestre falou que não é dinheiro de pinga não, porque ele pagou R$180 pela entrada e a filha dele pagou 30, mais 180 mais 30, então, mais uma pipoca. Ele deve ter ido em camarote, tem ingresso lá de 20 conto, 10 conto. Precisa ver onde que é, né? Ele tá com a filha pequenininha de 3 anos. Né? Então, eu tô falando, tem ingresso nesse valor, mas a maioria paga R$10, R$20, aceita passe escolar, aceita vale-refeição. Eu nunca vi você exagerar sobre nada. 60 mil deu 1 milhão, faz a conta. 60 mil pessoas, deu 1 milhão de renda, vê qual é o ticket médio, que é o que interessa. Isso sim. Esse é o ponto. E aí que tá. Vanderlei Nogueira, você adora, né? Estádio cheio, mesmo que não tenha dinheiro. Eu prefiro dinheiro no clube, sinceramente. Cadeira inferior, cadeira inferior, espaço Kids. Cadeira inferior, mas saiu caro, ele falou. Cadeira mas inferior. vê o ticket médio como é baratinho. Eu reconheço que daqui quem entende de dinheiro é você. Isso tá certo. Agora, nunca tenho, eu preciso entender. Eu reconheço. Agora, de qualquer maneira, eu acho muito legal isso. O estádio é grande, tem que receber. Ou então, corta metade do estádio, faz lá quando o São Paulo não tinha ninguém, não é que o São Paulo tem público assim sempre. Cansou de jogar com o estádio quase vazio, né? Cansou de jogar com o estádio quase vazio. Até, num determinado momento, eu fiz a proposta, falei assim, fecha o anel superior. Vocês não recebem público aí. Isso é uma coisa absurda, é um espaço que está aí, vocês devem vender. Vocês vendem, colocam 4 bandeiras, uma em cada canto
daquele anel superior para grandes marcas, grandes corporações, grandes instituições e ganha uma grana. Entendeu? Uma grana, porque aquilo é uma exposição de imagem. Isso eu acho bom. Uma marca. Então, e aí o São Paulo fica com metade do estádio. Vai ficar só área coberta, com 30 mil pessoas, todo mundo que for ao estádio, vai ficar numa área coberta, não toma sol, não toma chuva, bacana, e fecha o andar superior, porque não vai ninguém no estádio. Esse era um momento. As coisas mudaram, pelo menos nesse período que nós estamos vivendo. O São Paulo agora está, em 2017, numa média de presença de público, cabeça a cabeça com o Palmeiras, que está em primeiro lugar em 2017. Em segundo está o Corinthians. Aliás, a diferença é menos de 100 torcedores. Menos de 31 mil, em números redondos. 31.200 o Palmeiras, 31.100 o Corinthians e 31 mil e alguma coisinha o São Paulo. Quer dizer, cabeça a cabeça nesse momento. A torcida está prestigiando, acho que tem que cobrar o preço que você quiser cobrar. Você é dono da sua casa. O preço médio gira em torno de 23, 24, 25 mil reais, levando para o estádio. Perdão, R$25, levando para um estádio que pode receber 55, 60 mil pessoas. Eu acho legal. Mas isso é uma outra conversa. Claro. São visões, né? O São Paulo jogou menos do que... Do jogo a gente falando na sequência. Vamos fazer o seguinte, até atendendo a sua solicitação, para a gente ouvir o mestre Helena e o Chico, vamos ver o jogo, vamos ver a bola rolando. Autoriza Rafael Traci. Bola rolando, manhã de sol no Morumbi, Dia dos Pais. Aqui tem São Paulo e Cruzeiro, é o Brasileirão na Gazeta pra você. Chamou Hernanes, tá aí o Profeta. Hernanes, ainda Hernanes, livre de 2. Entregou ali pro Marcos Guilherme, se complicou. Bola pro Sassá, enfiada, saiu Renan, saiu Sassá, pênalti! Penalidade máxima. Apita Rafael Traci, saiu errado o São Paulo. O Sassá foi atropelado, nenhuma dúvida. Pênalti bem marcado. Renan Ribeiro e Sassá, vem Sassá, tá autorizado. Sassá com paradinha, correu, bateu na trave. Na trave, perde o pênalti o Cruzeiro. O Morumbi vem abaixo, cruzamento para dentro da área, o toque do Hudson. Quem vem, Hernanes ou Edmar? Autorizado, Hernanes, correu, bateu, golaço! Golaço! Golaço do São Paulo! Petros. Tem liberdade, o lançamento. Olha o gol para fora do gol. Praia. Jogou, chegou Sassá. Batida, Renan Ribeiro, gol. Gol do Cruzeiro. No toque do Sassá, olha só o Renan, hein? Uma bola estranha, o Cruzeiro empata agora. Com Sassá, Cruzeiro 1, São Paulo também 1. Olha o Sassá, ficou na falha para fazer o gol. Gol do Cruzeiro. Sassá. Agora o Cruzeiro de virada com Sassá faz. Cruzeiro 2, São Paulo 1 no Morumbi. Praia. Olha só a liberdade, hein? Liberdade pro Alisson. Sobes. Vem com liberdade o Cruzeiro. Fez o giro para fazer. Renan Ribeiro. Na sequência, o Sobis perdeu grande chance. O Cruzeiro deitou e rolou na defesa tricolor. Observe. O Hernanes faz tudo no time, né? Falta, escanteio, tá aí ele. Jogou lá pra dentro, toque de cabeça e o gol! Gol do São Paulo! Arboleda na rede.
para dentro da área, Gilberto caiu, o árbitro deu pênalti. O árbitro deu pênalti num lance que vai gerar muita discussão, hein? Vai gerar muita discussão. Autorizado, Hernanes correu, bateu, é gol! Gol do São Paulo! Hernanes na rede! Não deu chances para o Rafael. Não há tempo para mais nada. Apita Rafael, trace fim de papo no Morumbi. São Paulo dorme fora da zona do rebaixamento. O São Paulo respira no Brasileirão. E aí, Chico, foi bola, foi garra, foi sorte, foi o que essa virada? Desespero. Desespero total. São Paulo está numa situação muito ruim na tabela. É um São Paulo que não tem padrão de jogo. É um São Paulo que assusta. Tanto é verdade que foram 3 bolas no gol e saindo 3 gols. E estávamos conversando aqui, o Pintado até lembrou, foram 3 gols e bola parada. É muito difícil o time fazer 3 gols e bola parada no jogo. Não foi bola correndo. E outra coisa, aqui entre nós, a diretoria de São Paulo está franqueando os ingressos também, porque agora até essa política de põe circo vale, porque tudo é importante agora para o São Paulo tentar se recuperar, né? Porque você vê, os jogadores que vieram não correspondem. Eu acho, por exemplo, que o Renan Ribeiro não precisava fazer esse pênalti. Verdade. Ele falhou no segundo gol, na virada do Sassá, quando o Sassá bateu no gol e fez o gol. Quer dizer, eu acho assim, algumas peças não estão funcionando. O Dorival, a bem na verdade também hoje, mudou muito mal o time no segundo tempo, né? Trocou 6 por meia dúzia, foi pressionado a pôr o Jusilei. Para que pôr o Jusilei? Se o rapaz que estava no lugar do Jusilei estava jogando melhor, o Militão estava marcando. Estava marcando, pelo menos. Estava cercando os caras. Militão. O Militão. Não estava jogando melhor, estava marcando. Mas o Jusilei é melhor que o Militão. Não, o Jusilei é melhor que o Militão. Mas você há de convir comigo que o Jusilei está gordo. Ou só eu que fico gordo? Não é possível. Eu chego em casa... o cara está gordo, está fora do peso. Será que ninguém vê isso? O cara está fora do peso. Ele não aguenta correr 90 minutos. O Jusilei é um jogador que funciona. Esse eu conheço bem, que está vendo o Corinthians. Quando ele está em forma. Quando ele está em forma, esse rapaz é um avião. Parece que joga de fraque. Agora, quando ele está gordo, está um pouco inchado, não sei, ele não funciona direito, ele não vai. Mas o próprio Dorival Júnior reconheceu que o Militão foi bem nos treinamentos e não foi bem no jogo, e que com a entrada do Jusilei o time ganhou outra cara, e aí... ele pode falar o que ele quiser, Michele. Agora, ele foi o líder em campo. Helena, você não concordou muito com o que disse o Chico. O cara está gordo. O cara está gordo. Não pode jogar gordo. Esse menino Militão pode vir a ser um bom quarto zagueiro bom. Pode vir a ser. Foi lançado pelo Rogério Ceni. Tá? Como volante, ele não tem a menor condição de jogar neste momento. Pode ser que venha a jogar. O Jusilei é muito mais jogador do que ele, muito mais experiente. Mesmo fora de forma. Mesmo fora de forma. Tá mesmo fora de forma. Mesmo fora de forma. E ele é líder também. E acontece o seguinte, as mudanças que o Dorival fez no segundo tempo foram as que salvaram um pouco a cara do São Paulo. Porque o que é que ele fez? Ele tirou o Petros, que é um jogador, não sei, custou aí, não sei, 4 milhões, não sei quanto custou. Um jogador que não acrescenta absolutamente nada. Nem um pinguinho. Não é nada ali, não? Nada. Um pouquinho? Nada, nem um pingo, nem uma gota. É um jogador que marca mais ou menos, passa mais ou menos. Ele chuta bem. Mais ou menos. Não dribla, não entra, não lança, não tem visão de jogo. Sabe, pra quê? Olha. O Cícero, que o São Paulo mandou embora outro dia, vamos dizer assim, umas
50 vezes melhor que ele. Olha, amigos, quando ele quer jogar o Cícero. É claro que vocês, obviamente, jogar, vocês são mestres e falam o que bem entendem. Eu só queria lembrar que o São Paulo ganhou, hein, gente? Peraí, deixa eu completar. Só queria lembrar. Mas deixa eu completar. Cruzeiro jogou muito mais que o São Paulo, criou muito mais chance. Era o time reserva com a bola correndo, com o time reserva. São Paulo deu 3 chutes a gol. 3. E a bola entrou. Por conta da qualidade na cobrança de falta do Hernanes. O Hernanes é um ser tão inteligente que ele saiu de campo, foi entrevistado, eu vi no rádio. Ele disse, não joguei bem. A mídia estava enchendo a bola dele, dizendo que tinha sido o melhor jogador em campo. Porque ele fez um gol de falta magnífico e um gol de pênalti. Que eu não marcaria. Mas depois jogou mal. do Ele mesmo disse, joguei mal. Pintado, e esse São Paulo hoje? O que você pode falar sobre esse jogo? É difícil você analisar em cima dessa pressão, né, Flávio? Jogadores que normalmente têm um nível muito acima, né? Hoje existe essa pressão, é difícil manter essa concentração. Hoje era um jogo que o empate seria uma derrota. O somar um ponto hoje seria muito ruim para o São Paulo. E com certeza esses jogadores vieram com esse peso a semana toda. É claro que a situação do momento ela não é confortável, mas existem outras informações que fazem com que o Petros esteja aí, que fazem com que o Jusilei seja um jogador importante, o próprio Marcinho, que a gente acha que é pouco, mas ele tem a sua utilidade dentro do esquema, dentro do jogo. São algumas informações que o dia a dia, né, eu posso falar bem porque até outro dia eu estava ali dentro. São profissionais, o próprio Rodrigo, né, concordo com o Miller que um jogador da qualidade do Rodrigo não pode cometer um erro desse. É claro que é o que a gente diz, né, o momento do São Paulo é tão complicado que se aparecer uma goteira no Morumbi já é um desastre. Aquele negócio, né, Pintado? Quando o Davi Luiz e o Thiago Silva, quando eles têm que colocar em prática o fundamento de zagueiro, eles falham. É a mesma coisa hoje foi o Rodrigo Caio. Né? Uma bola muito dele, 100% dele, e ele vai com o corpo na bola. É né? Inadmissível, porque a gente está falando de um jogador de seleção brasileira. Mas, né? Miller, eu tenho dito aqui, tenho escrito no meu blog, que eu acho o Rodrigo Caio um jogador superestimado. Ele tem dificuldade de colocação, ele não tem senso de colocação, o que é básico para um jogador de posicionamento, seja de volante, seja de zagueiro. O cara tem que dar 1 passo, 2 passos, fechar a porta. Não pode ficar correndo para pegar a tranca lá e puxar a porta. Que é o que acontece com o Rodrigo Caio. Perceba bem, ele está sempre rodando aqui, correndo atrás. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Eu posso falar, tudo que foi dito aqui tem muita procedência. O Cruzeiro jogou mais que o São Paulo. Bola por bola, o Cruzeiro deveria vencer o jogo. Mas nesse momento, para o São Paulo e para a torcida do São Paulo, isso está pouco importante. Essa análise toda, que é uma análise técnica, ponderada, de quem conhece as coisas como estão se desenvolvendo, é uma análise que deve ser ouvida e assistida. Mas para a torcida do São Paulo interessa o quê? Nessa pindaíba que a coisa está, ganhou 3 pontos importantes dentro de casa e saiu da zona do rebaixamento por algumas horas. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se o time vai embalar, se não vai embalar, não importa. Para o São Paulo, o São Paulino amanhã ou agora não será gozado, não será olhado, digamos, de cima para baixo pelos seus queridos co-irmãos. Hoje, o São Paulo ganhou um clássico brasileiro contra o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou com o Sub-12. Isso não importa. Vocês são tudo maquiavélicos. Isso não interessa. É o pragmatismo. Interessa o seguinte. Não importa os fins. Interessa o seguinte. Para o torcedor, 3 pontos importantes. São Paulo está mal. E o São Paulo está mal. Acabei de dizer que o São Paulo... Chico, acabei de dizer que o São Paulo mereceu perder. Acabei de dizer que o São Paulo merecia perder.
perder o time. O torcedor não pode ser enganado. O Chico está com uma audição seletiva. Eu queria só dizer o seguinte: ele está com uma audição seletiva. Atenção, o São Paulo merecia perder o jogo, mas para o torcedor foi ótimo ele ter vencido. O São Paulo, o próximo jogo do São Paulo é em Avaí. É em Avaí. Ou seja, um acabou time de ganhar do que está Vitória, fazendo a mesma coisa que o São Paulo. Hoje o nível do São Paulo é do Avaí. Então é o jogo que ele tem que ganhar lá, que é com quem ele está brigando. Até porque é um confronto. É, lógico, é com quem ele está brigando. Mauro Betinho, aí, o que você pode falar dessa vitória do São Paulo? Ganhou 3 pontos. Aí não se discute. Ponto. Assim, mas o desempenho continua ruim. A gente sempre tem que tentar minimamente analisar o desempenho da equipe e os resultados. Ele vai falar, claro, já do Santos, que amanhã pega o Fluminense. O Santos é interessante. O Santos não tem jogado bem, mas não perde na Libertadores. Perderam a maneira polêmica na Copa do Brasil para o Flamengo. E está muito bem no campeonato e a torcida cornetando o Leverkusen, os jogadores, e vai seguindo. Né? Agora o São Paulo não. Quando joga bem, o São Paulo não ganha, embora hoje tenha ganhado, mesmo se jogar bem. E quando joga mal, perde. É mais ou menos o contrário daquele time que está 600 pontos à frente com o Corinthians. O Corinthians, quando joga mal, e é raro, vence muito bem, e quando joga bem, que a maioria das vezes ganha muito bem. O São Paulo não, está naquela fase terrível. O São Paulo ainda tem uma espécie de um pacto com o diabo, por mais que o São Paulo tente se rebaixar, ele não cai. Diferentemente de você, que acha que o São Paulo foi rebaixado, não foi no Paulo. Foi rebaixado, sim. Não foi, mas é uma outra polêmica, segue o jogo. O São Paulo faz força para cair. Em 2015, o São Paulo fez de tudo para cair e foi para a Libertadores. O time de quarto colocado. Aí com o time do Balsa, a pior sequência de futebol que eu vi na vida do São Paulo, para mim tão ruim como essa recente, o São Paulo foi semifinalista da Libertadores, mesmo batendo o Helena na do Strong de São Paulo. O Trujillanus, o time alto marrom. Enfim, e chegou à semifinal. Aquele time do São Paulo com a camisa do Corinthians, do Palmeiras, ia ser rebaixado. Com o São Paulo vai para a semifinal. Então o São Paulo, por mais que tente cair, ele não cai. Só que tem uma coisa, é o que eu acabei de falar. Não vem essa, o campeão voltou, vamos fazer ponto para a Libertadores, não. Calma, sem papo de soberano, vamos com calma, ponto a ponto, que o São Paulo não cai porque tem times muito piores. Só que esse mesmo discurso que eu estou falando aqui, eu falei a última vez que eu vim aqui em 2012, com o Palmeiras. E já tinha caído. Você quer lá, tem times piores e vai lá e... para não fazer outro sinal aqui. Uma coisa que você tem razão, isso sim. Tem 12 times do Campeonato Brasileiro, no mínimo, com a capacidade imensa de cair. Olha, no mínimo 12. Tem anos que assim, o time que melhor escapa do rebaixamento é o campeão. Não esse ano com o Corinthians. Mas às vezes o time que melhor escapa do rebaixamento é o campeão brasileiro. Porque se você olhar, vamos ver aqui, O Corinthians já está livre do rebaixamento. Vamos olhar aqui, Com 47 pontos. Vamos lá, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro não é confiável. Fluminense não é confiável. Curitiba não é confiável. Vasco não é confiável. Ponte não é confiável. Bahia não é confiável. São Paulo não é confiável. Chapecoense não é confiável. Avaí não é confiável. Vitória não é confiável. Atlético Goianiense não é confiável. Todos esses têm méritos imensos para cair. Do Palmeiras, que hoje é o quarto, para baixo, nenhuma. E o Santos que acabei de falar, vai. Tira do Corinthians e o Grêmio. O Grêmio tem jogado muito bem. Não fosse essa campanha absurda do Corinthians, o Grêmio tem time de bola para ser campeão. Agora, do Santos para baixo, dá para criticar todo mundo. Mas olha, o décimo... Não, aqui eu falei 12. Acho que o Botafogo e o Flamengo não entram nessa lista. Mas do Atlético Mineiro para baixo, todos eles têm mérito suficiente para cair. Quer dizer que, muito, até que escapa quer dizer que o Campeonato Brasileiro é aquilo que muita gente fala se referindo à Espanha, por exemplo. Tem 2 times. Que não é verdade. Mas a gente fala. Tem Real Madrid e Barcelona. Na Itália. Itália é uma droga. Tem 2 ou 3 times só. Então o Brasil tem um Campeonato Brasileiro de 4 times só. Não. Nessa linha. Hein? Este ano tem Corinthians e Grêmio. Nessa linha. Este ano tem Corinthians. E o Grêmio. O Grêmio é muito bom. Campeão. Só que o Grêmio está brasileiro tem um time. Um time. O Campeonato Brasileiro tem um time. Você acabou de falar na quinta, sexta rodada. Se bobear na sexta rodada, o Corinthians já é campeão. O campeonato é equilibradíssimo. Tem um time. Se ganhar 27 no segundo turno, já é campeão. Esse negócio é um grande equívoco. Não é aquele negócio lá só tem 2 times. Não, mas é o que se fala. É o que se diz. Não é verdade. Mas eu gosto disso mesmo. Isso é uma das perguntas que eu faço para ver se o cara entende de futebol. Quando ele fala só tem 2 times nessa pessoa, mas você não entende nada, então já descarta. Sai fora. Já descarta. Porque olha aqui, se você pegar os outros times, você pega o Sevilha, foi campeão. Pega o Atlético de Madrid agora. Todo ano ele é da campeão Liga UEFA. Tricampeão da mais finante que o Real Madrid. Atlético de Madrid. O Valência, ou não sei quem. O Villarreal. O Villarreal. Aí você vai ver que o Real e o Barcelona, eles estão em relação não apenas aos times
do campeonato nacional deles, mas em relação ao resto do mundo, claro, eles estão muito acima. O Santos que o diga. Chapecoense, quando foi lá, parecia brincadeira de criança essa semana. Esse agora parecia brincadeira de criança. Nossa o Chapecoense sabia o que ele estava dando lá. Quando o Apodi pegou a bola e saiu correndo, o estádio ria. Era um negócio absurdo. Exatamente. Vamos mostrar o nosso lance Lux Collor de hoje? O lance Lux Collor de hoje vem desse jogo do São Paulo e vem do Profeta. Um golaço do Hernandes de falta, quebrando um galhão pro São Paulo. Obrigado, Barreira do Cruzeiro, gol, que abriu. Grande gol. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Collor. Um golaço do Hernandes que chegou, está rapidamente adaptado, está muito bem no time do São Paulo. Parabéns ao Hernandes. E ao nosso lance Lux Collor de hoje. Esse golaço realmente do Hernandes, que embora não tendo jogado tudo, né, como já se falou, ele mesmo disse, mas em termos de gol, dessa batida da bola, foi um negócio sensacional. Lembrou o Rogério Ceni nos seus grandes momentos. E ainda mais contra o Cruzeiro, né? Foi o time que mais sofreu gol de falta, de pênalti. Só que esse Miller aqui é um desgraçado ficar falando de Barreira em Cruzeiro e São Paulo. No Mineirão, na Copa do Brasil, mas você jogando pelo Cruzeiro. O que você fez? Falou pro Giovani lá na final da Copa do Brasil 2000? Pra ele chutar na cara do Rogério, né? Que ali, tão perto assim, o goleiro não segura. Rebate, tinha eu, Fábio Júnior e o Zé. A bola passou no meio da barreira. Exatamente, mas porque o Donizete Oliveira bateu na barreira, né? Vamos ao lance polêmico do jogo, que já muita gente esboçou falar e tal, mas vamos ver o lance direitinho, pra gente saber se foi ou não pênalti o lance que acabou sendo decisivo nessa partida, o terceiro gol do São Paulo. O Gilberto tem um choque com o Ezequiel e o árbitro dá pênalti. Foi ou não foi? Por favor, olhem de todos os ângulos, para que a gente seja justo na análise. E claro que a análise é de cada um. Ó, vários ângulos. Pênalti. Vamos lá. Cara vai pênalti é a marca de patrocinador do Olha lá. Mas ele não pulou na frente? Vamos lá, vamos agora à pesquisa. Vanderlei Nogueira, pênalti ou não? Não. Não. Pintado, pênalti. Pênalti. Chico Lang. Lógico que não. Ele se joga na bola. Não. Alberto Helena. Pênalti. O zagueiro se atira no corpo do atacante que está buscando a bola de cabeça. Mauro Betti. Pênalti. Para mim, o jogador do São Paulo se atira no jogador do Cruzeiro. Eu não marcaria. Então, como é que está aqui? Tá, Vanderlei. Eu não. Não. Pintado sim. Chico não. Alberto Helena sim. Mauro não. Então tá assim, tá 3-2 pro não. Miller. Não foi pênalti porque ele vem na corrida e quando ele salta para cabecear, automaticamente, na lei da física, ele vai cair. Então você pode ver que ele corre para a bola, salta e cabeceia, consequentemente ele cai. E se joga, absolutamente não foi nada. E só fazer uma ressalva ao Gilberto, Flavinho, com o Rogério Ceni, ele nunca foi titular. E sempre foi o artilheiro da temporada. Então eu acho que agora o Dorival Júnior está fazendo justiça, porque é um jogador... Ele entrou só no finzinho hoje não, também. Não tem muita técnica, não é um jogador de 1-2, Pintado sabe disso, mas é um jogador que dá trabalho para a defesa adversário e, mesmo não sendo pênalti, ele deu um trabalho e o lance decisivo para a vitória do Tricolor. A sensibilidade feminina de Michele Janela diz o quê? Eu acho que não foi pênalti, concordo com o Miller, ele se jogou na bola e aí, claro, caiu, né? Caiu para frente. E só para dizer que o Gilberto vai definir o futuro dele no São Paulo amanhã. Sim. Essa informação está lá no site gazetesportiva.com, com exclusividade. Ele tem contrato até dezembro agora. Não renovou ainda? Não renovou ainda e ele disse que tudo vai ser definido amanhã, segunda-feira, que ele quer muito continuar no São Paulo, que vai sentar e ter uma conversa definitiva com a diretoria amanhã. Muito bem. Eu daria o pênalti. E eu acho que o juiz deu por causa daquele ângulo de trás. Tem 6 imagens aí, eu não daria nenhuma. Na que está de trás... O zagueiro, o lateral, o Ezequiel, ele não tem nenhuma intenção de pegar a bola. Ele vai no corpo do Gilberto. Eu acho que esse ângulo da TV São Paulo dá para dar o pênalti. Como é que é? Esse ângulo da TV São Paulo dá o pênalti. Os outros... Não, tudo bem. Mas, eu vejo Palmeiras aqui 5, 6 lances. Eu não... Então, com pênalti de televisão. Mas vamos repetir. Olha, eu não daria no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Eu falei, que absurdo. Aí eu vi aquele lance por trás. Ele vai no corpo do jogador. Aí eu não daria. Isso, o Gilberto vai no corpo do jogador. Uma maçaroca. Vamos lá.
voltaria. Ele tá correndo. Aí eu continuo não dando nada. Ele tá correndo, ele salta. Aí eu continuo não dando nada. Ele tá se atirando. Ele saltou, ele vai cair. Ser tocado, ele saltou. Não, tudo bem. Aí eu até eu não tô dando nada. O jogador do Cruzeiro que devia ter sofrido o salto que ele Aí eu continuo não dando nada. Aí tem uma cena de trás, que vai ser a última, eu acho. Não, essa última. Muito engraçado, até com a imagem tem várias interpretações. Não, mas é um lance polêmico, que é polêmico, não tem dúvida. O salto que derrubou ele. Não, vamos passando, não tem problema. A cena de trás. Também é verdade. Essa não. Se ele se atira junto, essa não. Em busca da bola, realmente não seria nada. Mas olha lá, ele olha para o jogador do São Paulo. Agora é a de trás, a de trás. Ó, essa é a visão do árbitro. É a visão do árbitro. É outra coisa. É outra. Olha lá, o rapaz, o número 2, ele não gosta em nenhum momento ir na bola. Ainda bate nele, mas cara fugir. Ele nem olha a bola. Eu achei que ele tentou fugir do choque. Eu achei que ele tentou fugir do choque ainda. Não, ele nem olha a bola. Ele tentou desviar do jogador do São Paulo. Ele vai em Michele, direção ao dá o jogador nosso do São número Paulo. para as pessoas participarem com a gente em casa. Foi ou não foi? Ó, pode mandar um e-mail pra gente aqui no mesarredonda@tvgazeta.com.br. Dá sua opinião. Você acha que foi pênalti ou não foi? Por quê? mesarredonda@tvgazeta.com.br. Se fosse pro Cruzeiro, não dá. João Batista diz aqui, ele ia cair de qualquer jeito, mas ele foi escorado no ar. O final do nosso diretor só deu empate. Portanto, os senhores públicos, como diz o Adelino Nogueira, é que vai decidir. É que vai decidir. Manda pra gente. E aí a Michele vai colocando, vai fazendo a apuração diretamente. Vamos ver o que se falou no vestiário? Vamos lá? Vestiário do São Paulo. Não foi um grande jogo tecnicamente, principalmente da nossa parte, concordo. Agora, era fundamental que acontecesse o resultado. E por esse lado, aí sim eu tenho que dizer que foi fundamental, foi importantíssimo, um resultado chave nesse momento do campeonato. Eu espero que voltemos a ter um pouquinho de equilíbrio nos jogos seguintes, para que tenhamos um pouco mais de lucidez nos momentos em que tenhamos a bola nos pés. Eu sou conhecido por um reclamão, e aí quando falo sobre arbitragem, os programas todos de segunda-feira, ou de domingo de noite, ou os analistas de arbitragem, né, vão lá e grifam, Mano Menezes reclamou de novo. Não vou reclamar, só acho que ele errou. O pênalti eu até falei com o Mano, eu também fiquei em dúvida se foi pênalti, como também fiquei em dúvida na jogada com o Buffarini no primeiro gol do Cruzeiro, na falta lateral, em que existe ali um possível toque nas mãos do Buffarini. Então, são jogadas que às vezes ficam difíceis de você fazer uma análise dali fora. Infelizmente, nos últimos 2, 3 jogos aí, nós também fomos severamente punidos pela arbitragem, por erros que aconteceram e nos tiraram aí uma possibilidade real de resultados melhores. Eu adoro o Dorival Júnior como pessoa, respeito como treinador. Gostou do óculos dele? O óculos novo, ficou legal. Em cima da bucha. Mas eu quero dizer para você e para os telespectadores que eu odeio de morte essa maldita palavra equilíbrio. O Tite gosta. Futebol é jogo. Jogo é risco. Boa. Quando fala em equilíbrio, fala assim, porque o atacante tem que marcar, tem que ir até a linha de fundo, o ponta tem que ir até a linha de fundo marcando o lateral. E aí, o zagueiro não tem que ir lá na frente. O back não tem que atacar. O Cuca manda o atacante tem que marcar. Mas o zagueiro não tem que atacar. Até porque, Flavinho... Que equilíbrio é esse? Até porque, pegando um gancho do Alien, ele foi bem mesmo. Quando a gente perdia o equilíbrio naquele ano, né, a gente ganhava o jogo, a gente decidia uma partida, uma jogada. Quer dizer, então quando o jogador às vezes perde o desequilíbrio, lógico, um jogador que tem qualidade. Quando a gente perdia o desequilíbrio, a gente decidia, entendeu? Há 25 anos atrás, pelo amor de Deus. Uma coisa é organização. Tem razão você. Só uma coisinha, para completar o que o Leandro falou, ele tem razão. O organizado, time organizado, não quer dizer que o time está equilibrado. Porque eu me lembro bem, me lembro de vocês dois jogando. O Pintado não tinha
a agilidade e a velocidade do Miller. Então você se postava, você ficava na sua. E o Miller não marcava como Pintado. E lógico. E aí um colaborava com o outro. Isso chama-se organização. Aí havia equilíbrio. Equilíbrio tático. De posicionamento. Deixa eu fazer uma pergunta para o Pintado. Pintado, por que você saiu do São Paulo? Você chegou lá, era o cara que ia coordenar, não sei o quê, um cara que tem uma história enorme no São Paulo, campeão pelo São Paulo. Por que você saiu? Acho que o primeiro ponto, essa história, a nossa história, né, Emílio? Ela vai continuar. Isso ninguém vai apagar mais. Isso para mim é um orgulho, é um tesouro que eu guardo. Mas acho que os resultados, né, Flávio? O resultado acabou sobrando para todo mundo. Você jogou mal, né, nesses últimos jogos. É que é mais fácil, né, você mexer em algumas posições do que em algumas modificações, né? Mas eu prefiro guardar a coisa boa, prefiro guardar o lado bom do que eu aprendi, do que eu vivi. Esse São Paulo, para mim, é sempre algo... É uma honra poder trabalhar no São Paulo. Mas você não ia fazer outra função lá? Houve uma ideia, né, de uma transição da base para o profissional. É a mesma trairagem que falaram para o Milton Cruz. É exatamente a mesma coisa. É uma trairagem. E é exatamente igual falaram para o Milton Cruz. Você vai ser, como é que falava aquele negócio da parafuseta de não sei o que e tal. É mais ou menos isso. Então, não mudaram, não são criativos nem para trairagem. Mas sabe que eu fico chateado, Flavinho? É o seguinte, contrataram o Pintado para fazer a mesma função do Milton Cruz. E mandaram embora do mesmo jeito com a mesma desculpa. Mas aí prova a incompetência do presidente da diretoria. Como é que vai mandar o treinador, o auxiliar técnico do clube, independente do treinador que chega, o treinador não quer saber do Pintado. Ele tem o seu auxiliar, do Dorival Júnior no caso. Ele tá certo. Agora, o clube tem que respaldar, não o ídolo, respaldar o funcionário. Olha, eu contratei você para você ser auxiliar do clube e você é o olho do clube aqui dentro do campo. Agora, qual que é o respaldo que o Pintado teve? Foi mandado embora todo mundo? Pintado, você também vai embora porque nós não precisamos de você. Agora, coloca o diretor lá no campo agora para ser auxiliar do Dorival Júnior. Quero ver o que vai acontecer. Você lembra como é que o Milton Cruz foi demitido? Tinha um mané lá, Luiz não sei do que. Entrou dentro do campo para demitir ele. Um manézão, Luiz não sei do que e tal. Que na verdade já estava desde janeiro, né? Então, mas então, um manézão lá que não tinha história nenhuma, está lá no clube. Esse cara chamou o Milton, também não, chamou o Milton e demitiu o Milton. Um mané, que ninguém sabe quem é, depois já foi embora, saiu. Nem o Leco não teve nem a dignidade de se aproximar de um funcionário de 30 anos do clube para comunicar que ele não queria mais que trabalhasse, que era o direito que ele tinha, óbvio, né? Claro. Quer dizer, infelizmente ele é o presidente de São Paulo, então ele tem direito. Mas não, nem isso, mandou um manezão, um preposto qualquer lá. Você disse que tem pergunta, nós vamos fazer um giro aqui com o Pintado, tem pergunta do telespectador? Tem muitas perguntas dos telespectadores aqui para o Pintado. Vamos começar aqui com a primeira pergunta. Você teve desentendimento com o Cueva durante a sua passagem pelo Tricolor? Esse peruano merece mesmo estar vestindo a camisa do São Paulo? Pergunta o Marco Antônio Salles de São Bernardo do Campo. Não, nunca tive desentendimento com nenhum jogador do São Paulo. Eu sempre me posicionei e sempre respeitei, porque eu também tive o respeito de todos os jogadores. Até hoje tenho contato com eles, até hoje a gente acaba se falando, porque fizemos, além de tudo, uma amizade. Mas o Cueva foi o jogador que eu tive o primeiro contato com ele no México, eu estava no Cruz Azul, ele estava no Toluca. No São Paulo fui eu o primeiro a me aproximar, dizendo que existia o interesse do São Paulo. Então sempre tive uma ótima convivência com o Cueva e com todos os jogadores. É claro que me posicionava. Eu acho que isso também responde uma pergunta, né, Flávio? Se o São Paulo me contratou para eu ficar quietinho no meu canto, eu acho que aí foi um erro muito grande. Eu sempre me posicionei, eu sempre coloquei a minha opinião. Algumas vezes, talvez tenha exagerado, mas as dificuldades que acontecem no momento, isso foi discutido lá atrás. Isso foi conversado lá atrás. Isso foi sinalizado lá atrás. Agora, claro que a gente não vai nunca, né, quando as coisas não caminham bem, não dá para responder, mas nunca tive nenhum problema mas, com o Cueva. Então, Michel, desculpa aí, ele não pode falar, mas eu posso falar. O Cueva se acha, ele acha que é o melhor jogador do São Paulo. Ele não passa um jogador mediano. É um jogador que tem que treinar para poder estar bem no jogo. Não é diferente do Careca, do Pita, do Pedro Rocha, que não precisavam treinar e eles resolviam dentro do campo. O Cueva, quando o Pintado foi chamá-lo, dizendo assim, olha, você vai para o banco contra o Santos, sabe o que ele perguntou para o Pintado? Mas é a diretoria que está me afastando ou você?
Ele disse, não, sou eu sou treinador. Quer dizer, ele não aceitou a ideia do Pintado. A chefia de E sabe o que ele foi fazer? Foi choramingar pro diretor. Quer dizer, é um jogador, como diz por aí hoje, né? É mimimi. É briga. Você acabou de dizer que é um cara que não tem papas na língua. Essa saída do Cícero, argumentaram que ele estava sendo dispensado porque tinha problemas no grupo. Ele tinha problemas no grupo? Não, eu nunca percebi isso, que ele tivesse algum problema com algum companheiro ou com nós ali dentro. O Cícero também tem uma opinião formada de algumas... Da maneira de jogar, da maneira com que ele gosta de jogar, o Cícero tem a sua posição também. Mas nunca vi ele com problema dentro do grupo, não. E não vi que esse tenha sido o motivo para ele ser dispensado. Eu acho que o meio-campo de São Paulo hoje está povoado, né? Você tem bastante gente ali no meio hoje. Então acaba-se... Bastante gente ruim. E Pintado, agora, olha aqui, o povo quer saber, muita gente perguntando. Na sua opinião, o Rogério Ceni deveria ficar mais tempo dirigindo o time ou foi a hora certa mesmo dele sair? Pergunta o Gabriel Ferreira de Limeira. E pra você, qual o principal motivo do São Paulo nos últimos anos só tá brigando para não cair no Campeonato Brasileiro? Os dirigentes ou os jogadores? Laudemir Marcondes de Santos. Eu acho que isso seria uma covardia da minha parte estar falando sobre essas pessoas nesse momento, porque eu já não faço parte mais e hoje você jogar pedra seria muito fácil. Eu não faria isso. Eu fiz quando estava presente. Eu fiz quando estava frente a frente com as pessoas responsáveis. Eu falei o que achava e me posicionei dessa maneira. Hoje eu não me sinto confortável em falar sobre isso, mas vejo o São Paulo buscando resolver situações. O São Paulo tinha um problema financeiro muito grande. Eu acho que criar a expectativa de montar uma equipe, agora vai ser campeão, eu acho que isso traz uma pressão muito grande. Eu também me posicionei contra isso. Você não pode iniciar um ano, você sabe que você tem dificuldade, você sabe que você vai precisar vender, você sabe que vai em algum momento perder jogadores importantes. Você não deveria vender essa ilusão para o torcedor. Vender isso seria muito, olha, esse ano a gente vai se organizar financeiramente, porque é o primeiro objetivo, para depois, assim foi o Real Madrid, assim foram os grandes clubes, né? O Miller sabe bem, jogou na Europa. Primeiro é você se organizar. O Eliano não gosta, mas esse é um equilíbrio financeiro. Né? Porque os últimos 10 anos foram... Os caras arrasaram o São Paulo, que era um modelo. 2008, quando morreu o Marcelo Portugal Gouveia, São Paulo fez a terceiro mandato de lá do pra cá, E só teve porque não estava o Marcelo Portugal Gouveia. Pois não, Vanderlei. Só uma coisinha. O Alexandre Silvestre mandou aqui um detalhe. Olha como essa diretoria de São Paulo não respeita a história do próprio clube. Ele escreveu assim para mim: o Pintado rachou o queixo na final da Libertadores em 1992. Tem cicatriz até hoje. E tem mesmo. Aqui a cicatriz, ó. A cicatriz dele está aqui. Dividiu a cara no pé de um argentino para ganhar um lateral. E isso eu não me esqueço. Já falei isso para ele, inclusive. É um baita louco. Escreveu outra coisa aqui, mas... Jogadas assim passam despercebidas, mas eu valorizo. Dá moral. Mostra. Saco roxo. Não vou falar o que ele escreveu. Alguém precisa fazer o trampo sujo. E o Miller sempre estava lá também. Isso o Alexandre Silvestre escreveu. Então, como é que o São Paulo faz o que o Miller disse que fez e falou com bastante propriedade? Manda embora um funcionário do clube que um dia foi jogador e rachou o rosto. Mas eu acho que eu tenho uma explicação para isso. Como é que os caras fazem isso? Qual que é a justificativa? Eu vou mandar embora para ganhar o lateral, não para ganhar o título. Sabe qual é o problema? O problema é que quando o cara é incompetente, os competentes incomodam. Repare que todos os ganhadores foram sendo demitidos a partir do Juvenal, que foi essa praga toda, começou com o Juvenal. Mandaram embora Carlinhos Neves, mandaram embora o Dr. Turibe, mandaram embora Rosan, aí mandaram o Milton Cruz, agora mandaram o Pintado, porque eles não têm capacidade. Eles são incompetentes, eles são para tentar fugir de rebaixamento. Aí tem campeão do mundo lá, incomoda, é complicado. Quando o incompetente está no poder, ele se incomoda com alguém. Nossa, esse cara é competente, esse cara ganhou alguma coisa. Eu não tenho capacidade para isso. O Juvenal Juventus, você lembra que ele falava do Leco, né? Ele pegou
o Carlos Miguel Haddad falou, o Leco não ganha nem eleição de síndico, eu não sei do que ele falou, porque eu também não conversava com o Juvenal Juvencio, que acho que foi o grande atraso do São Paulo quando entrou o Juvenal na vida do São Paulo, ganhando do Antônio Leme Nunes Galvão. Verdade. Ali o São Paulo começou a virar. Tem vitórias, mas ele querer como se perpetuar, como foi aí o não do quer dizer Alípio, nada. como foi O Pimenta também teve vitória. Não quer dizer nada. Agora, o do Alípio teve um monte de vitória também, não quer dizer nada. Vitória com o time, com a estrutura deixada pelo Marcelo Portugal. Claro. Mas ele estava no gol. Quando ele passou a atuar como presidente, terrível. Destroçou o São Paulo. Pintado, até dentro disso que você falou agora, esse discurso de que, enfim, vamos montar um baita time e tal, e acabou sendo negociado no meio do ano, o São Paulo vendeu, aliás, o São Paulo segue sendo o maior vendedor do futebol brasileiro, mas às vezes para comprar e parece... o pior comprador. Exatamente, parece o filho do Ike Batista com um cartão black numa lojinha qualquer, sai comprando absolutamente qualquer coisa. Isso foi passado para vocês, para o Rogério Ceni também, que olha, não, a gente vai manter o time, e aí o time foi sendo despedaçado. Você sabia que o time seria despedaçado como foi agora nesse meio do ano? Não, nós tínhamos uma certa informação, né? Mas por parte da gente mesmo, né? A própria comissão técnica pensando que isso poderia acontecer, porque a gente conhece o mercado. Conhece o futebol. A gente está no futebol e você escuta os passarinhos cantando, né? Os cachorros latindo. Mais cachorro latino do que passarinho cantando. Todo mundo, mas a gente ouve o mercado, né? Você sabe que isso vai acontecer. O que eu sempre questionei lá dentro é que deveríamos planejar esse tipo de saída. Claro. Você não pode ter um jogo importante no domingo e você negociar um jogador na sexta-feira. Né? E avisar na sexta-feira. Eu acho que isso atrapalhou bastante, sem dúvida que isso... Isso é uma incompetência. Claro. Porque o Rogério treinou, lembra? Você lembra disso? Sim. Ele treinou com o time, chegou na sexta-feira, não, tira o jogador fora porque ele já está negociado. Isso é desespero para vender, né? Fazer negócio, movimentar dinheiro. Vanderlei Nogueira. Bom, primeiro eu queria lembrar o Mauro que ele deu como exemplo o filho do Eike Batista. O Eike Batista quebrou. Também, bem lembrado também. Só para lembrar essa observação. Quebrou. Não, é claro, quando faz assim, quebrou. Em relação ao que tinha, virou mendigo. O Brunei virou. Não. Na verdade, ele era um ladrão, né? Vamos usar a palavra correta. Ele era um ladrão e se ferrou. É mais ou menos acabou de pedir equilíbrio para você. Em relação ao que tinha, um ladrão que se ferrou. Em relação ao que tinha, quebrou, né? O que eu queria perguntar para o Pintado, ele queria várias vezes, ele falou várias vezes aqui que ele se posicionou, né? Então eu queria saber, e por conhecer, jogou futebol, conhece a casa, né? Conhece as pessoas lá, sente no ar quando a coisa vai bem, quando a coisa não vai bem, né? Você chegou e disse para quem? Olha, se continuar assim, vai descer a ladeira. Está errado isso, está errado aquilo, vocês precisam se posicionar, porque eu tenho a minha autonomia. Eu, treinador, seja você ou qualquer outro, tenho a minha autonomia. Se a diretoria não se posicionar, não mostrar que está dando retaguarda àquilo que eu estou fazendo ou que eu penso, eu vou ficar frágil como todos os outros e vou para o espaço. Teoricamente é isso. Você se posicionou e falou com quem? Pediu ajuda para a diretoria? Vocês precisam fazer isso, senão o barco vai afundar. Você falou isso? Falei para todos os responsáveis, para todos os que deveriam, o que eu deveria, né, uma satisfação, que eu deveria esse tipo de informação. Falei para todos. Em nenhum momento, claro que escolhendo o melhor momento, escolhendo a melhor maneira de falar, escolhendo o local para que eu pudesse falar. Eu não ia expor uma pessoa acima de mim, meu chefe, na frente de todo mundo. Claro. Mas eu sempre encontrei um espaço e sempre tive... Às vezes até entrei, né, para ser ouvido, tentei e pedi várias vezes, disse várias vezes que se a área técnica não puder opinar sobre uma contratação, eu acho que é o primeiro erro para você, né? Se quem é da bola não puder, e não estamos falando quanto custa, com quem vai negociar. Claro, o nível do jogador. É a parte técnica. Mas se o cara serve ou não serve. Mas e quando você falou isso, qual foi a resposta? Que não era minha função. Sua função é receber quem eles contrataram e filipar. A Michele perguntou uma coisa que ainda não veio a resposta. Sobre o Rogério Ceni. Foi justa a saída dele naquele momento ou não? Ele falou que não quer comentar. E não, mas eu acho que essa pressão... Não, é que eu falei da outra situação, de estar
sobre diretoria e jogador, exatamente. Acho que não é por aí. Agora, tem o seguinte... E do Rogério? Não, do Rogério. Eu acho que o Rogério poderia ter, como nesse momento existe, né? Uma equipe mais forte, uma chegada de jogadores com mais condição para ele poder novamente montar. Mas é muito complicado no Brasil, né? Você vê 3 eliminações dentro do Morumbi. O time acaba de entrar na zona de rebaixamento. Ficou difícil, né, de segurar. Ainda assim, foi uma decisão da diretoria, né? E o Rogério, eu tenho falado muito com o Rogério, ele está nos Estados Unidos, e eu perguntei a ele, já falei até no Gazeta Esportivo, falei, Rogério, quais são os seus planos futuros? A resposta dele, os meus planos eles jogaram por água abaixo. Ou seja, o Rogério não sabe exatamente o que ele vai fazer daqui para frente. Ele está voltando para o Brasil, sabe que ele vai para fazer curso e tal. Os meus planos foram jogados para água abaixo, porque foi feita uma promessa e não seguraram a onda. Deram a cabeça dele com uma facilidade. Sim, foi quebrada a promessa no meio do... Sim, no momento que você tira 18 jogadores da Florida Cup até agora, contrata outros 16, faz um balcão de negócios, deveriam ter contratado um mascate, não um treinador de futebol. O Rogério tem que cuidar do projeto dele. O projeto dele, o que é? Estudar realmente, para valer, não o que aconteceu aí um ano. Eu disse até para o menino Diniz, lá que é o assessor dele, nosso companheiro aqui, na época, ele não pode aceitar agora. Não era hora para ele. E hoje ele entende isso. Mas então ele mas tem sabe que qual é o problema, Helena? E pensar no o amor ao São Paulo e acreditar em pessoas que você não pode acreditar. Não pode. Aí ele foi ingênuo? Não foi, mas sabe aquela coisa, eu amo o time, aqui eu vou ter respaldo, mas imaginou que, no São Paulo seria legal. Até teve ingenuidade de falar assim, só vou trabalhar no São Paulo. Não pode. Errou, né? Mas errou porque gostava do time. E a torcida abriu o bandeirão dele lá no estádio, entrou no VT do Gavini, abriu o bandeirão, saudando o Rogério Ceni. Mais uma coisa que aconteceu, o Leco deu uma entrevista pro Casagrande. Maior ídolo. E o Casagrande perguntou assim, como é que foi ter mandado embora o Rogério Ceni, o maior ídolo? Ele falou assim, maior não, um dos maiores. Ou seja, tentou diminuir o Rogério. Mais isso. Só que o Leco, ele é tão insignificante para o São Paulo que ele não tem nem poder para diminuir o Rogério Ceni. Ele só foi presidente por falta de outro. Era sabe um nada que está lá e pegou. Não tinha ninguém. Caiu no colo dele presidente. Porque ele não tinha nada. Quer dizer, eles conseguiram fazer uma eleição com Carlos Miguel Aidar, Dr. Calil, depois eles fizeram a última, o Leco contra o Pimenta. Ou seja, não tem ninguém, eles acabaram com tudo. E aí sobrou pro Leco. Poderia ser um tijolo, um saco de coco e tal, caiu para ele. Só que não tem a menor capacidade para nada. E esse cara tentou diminuir o Rogério Ceni, o maior líder do São Paulo. O Leco não tem competência, história no São Paulo para limpar a frieira do Rogério Ceni. É vergonhoso o negócio desse. É vergonhoso. É nojento. Mas vão pagar a multa para ele ou não vão pagar a multa? Claro que vai pagar. Não, já deve ter pagado. $5 milhões. Lógico. Não, 5 milhões de reais. Lógico. Lógico que tem que pagar. Então ele não está tão mal assim. Não, mas ele quer trabalhar, né? É outra história, né? Mas dá para guardar o dinheiro. Não, isso é outra coisa. Dinheiro não era problema. Começar de baixo, como todo mundo faz. Que se vangloria de ser o grande, de fazer São Paulo um grande vendedor, esse foi um dos que era diretor de futebol, se não era vice-presidente, que deu de graça o Casemiro pro Real Madrid. Sim. E o Casemiro hoje, 2 ou 3 anos depois, é o maior volante considerado da Europa. Helena, é só a gente inverter o processo. Se a gente começar a pedir para falar qual foi o maior momento do Rogério Ceni, vão pintar 200 mensagens aí para Michele Janela. Manda uma coisa que presta que o Leco fez na história do São Paulo. Ele está lá há 40 anos. Uma coisa que presta. Só uma só. Só mais nenhum. Uma só. O Helena já citou porcaria, né? Essa coisa do caso. O que leva, por que o Leco é presidente de São Paulo? Uma coisa que o credencia isso. Não tem nenhuma, zero. É uma pessoa absolutamente inexpressiva. Como esse grupo todo que está lá. Não vamos se esquecer do diretor também, que é incompetente assim como presidente. O Vinícius Pinotti. Exatamente. Mas o negócio dele é perfume. Ele foi colocado lá sem entender nada do negócio. Mas aí é porque é o grupinho e tal, é outra coisa. Era para colocar um profissional, colocaram uma pessoa que, aliás,
a bem da verdade, não quis receber o dinheiro, parabéns a ele, porque ele não é profissional. Ele tirou o lugar de alguém competente, alguém que tem a capacidade. Não é o ramo dele. Ele é ótimo na área dele, ele é um empresário de vencedor, bacana, mas não é de futebol, é diferente. Futebol, é a mesma coisa que colocar um cara de futebol, o Pintado, para dirigir uma empresa de perfume. Cada um na sua. Então, por isso que tá assim, não é à toa. Foi ele que te demitiu? Eu tô aqui do lado. Então, foi ele que te demitiu, o Pinotti? Você usa para falar disso? Foi o diretor que te comunicou a demissão? Esse é um dos grandes presentes. Um dos meus defeitos, eu continuo. Tá perfumado aqui. Quem te demitiu? O Amiro perguntou, foi o Pinotti? De perfume, o que é que pode ser? Então, quem me passou a informação foi o Vinícius. Primeiro existia um projeto, e aí ao final já ainda não tinha tempo para pensar. Mas eles falaram o motivo que iam te demitir? Que os resultados acabaram caindo na minha conta também. E por que ele não saiu junto? E por que o Leco não saiu junto? Eles é que deveriam sair. Verdade. Eles que montaram a equipe. Se eles saíssem todos juntos, eu adoraria. Quantos jogos você fez? Eu, como treinador, fiz... Do Santos, né, Pintado? Fiz 4 jogos, ganhei 3 e perdi 1. Do Santos na Vila. Como treinador. Mas eu sempre fui um auxiliar do São Paulo. Minha primeira função era passar informações, era trazer para o treinador o máximo de informações possíveis. No caso do Rogério, os auxiliares do Rogério sempre estiveram muito próximos. Eu sempre tive muito próximo, principalmente do Balsa e do Rogério, que eu falo inglês e falo espanhol. Então eu tinha condição de poder ajudar, auxiliar mais ainda, né? E eu tive essa possibilidade de fazer, sempre tive muito próximo, à disposição para fazer o que fosse possível. Agora não tenho nada para defender, não tenho procuração para defender, Flávio, mas é como eu disse, eu acho que o presidente não tem que entender de futebol, né? Especificamente de futebol. Não, tem que entender de clube. Então, mas por que não entende? Então, colocar gente competente. Então por que ele coloca os amiguinhos dele sem colocar gente competente? Mas aí se você imaginar que hoje o São Paulo tem mais da metade da dívida que tinha paga, eu acho que existe um ponto positivo nisso também. Né? Eu acho que na gestão do Leco houve, tá bom, as vendas, tudo que você quiser. Desde que isso fosse planejado dentro do futebol, olha, nós vamos pagar as dívidas, certo? Você oferece a informação para a tua comissão técnica. Não para vocês levarem sustos como vocês levaram. Exatamente. Eu acho que aí é esse detalhe que faz a diferença. Faltou jogar limpo. Porque você... jogar aberto, digamos assim. Eu não tenho nada... nem contra nem a favor, eu só tenho que agradecer porque o Leco que me deu a oportunidade de voltar ao São Paulo também, mas eu não quero proteger, eu quero a verdade é que ele ajudou ao São Paulo a ser, o próximo ano que vai ser muito mais forte, com certeza, o próprio Vinícius também, quando trabalhava na área de marketing, conseguiu receitas que impossível de você entender como aconteceu. Então essa gente também tem um certo trabalho administrativamente. A questão é a parte tática, a parte técnica. Nós sabemos, exatamente. Nós sabemos que o termômetro do clube é o campo. Nunca vai mudar. E outra, você falou marketing. Marketing é um ponto muito positivo no campo. A gente viu o que aconteceu. Eu entendo que o Pintado está tateando. Né? E vou sair um pouco da diretoria para perguntar, já que se falou tanto de diretoria aqui. E já vão falar do Corinthians. E os jogadores? Eu acho que você está poupando os jogadores, porque eu vou explicar. O Cueva, por exemplo, que chegou como a salvação da lavoura, aí chegou o Cueva, Cueva e mais 10, certo? Não está jogando nada. Outros jogadores do São Paulo não estão jogando nada. Quer dizer, por que eles não estão jogando nada? O técnico, vou usar o que o Flávio fala, o técnico pode ser, com todo respeito, um Cone. Esses caras têm que jogar mais do que estão jogando. Todos eles, o Prato ou Barco todos eles. Joga, o Wellington então, e não é com o técnico. Eu estava lembrando aqui, eu fui dar uma olhadinha hoje, o Ney Franco, que apanhou tanto, teve 58% de aproveitamento quando saiu. O Rogério Ceni, 50% de aproveitamento. Né? E aí você vai falando todos os técnicos que se passaram pelo São Paulo. Todos não conseguiram fazer os jogadores jogarem. Quer dizer, os jogadores têm que ter uma parcela desse negócio aí. Porque sai o Dorival Júnior, traz o Guardiola. Vai ficar uma orquestra no dia seguinte? Não.
uma grande orquestra, não vai Santana, ficar. É cascata esse negócio que vai melhorar um pouquinho. Melhora um pouquinho, como outras mudanças que aconteceram aí. Chegou, daqui a pouco eu sei que nós vamos falar do Palmeiras, chegou o Cuca, a primeira mensagem que eu li foi a seguinte: finalmente temos um comandante do Boeing. Mas é exatamente por isso que não estão quase segue, batendo porque no eles não cu. deixam o cara trabalhar. Dizer, mas é exatamente por isso. Porque esses incompetentes não deixam nem montar time. Você não consegue montar time. Tem que cobrar Também jogadores. tem que cobrar jogador. Mas os incompetentes não deixam os técnicos trabalharem, porque eles têm que atender os interesses deles, que são menores, com o negócio de puxa-saco, conselheiro, essas coisas têm que dar satisfação, e ficam trocando de treinador porque eles não têm coragem de ir embora, já que eles são incompetentes. Outra coisa, o Leco, que ele não entende nada de futebol, eu sei, mas ele já foi emitido a diretor de futebol lá. Sim. Então, quer dizer, o que vê que é esqueminha, que é panelinha, sempre aquele grupelho de Juvenal Juvencio e outras coisas. Bom, vamos falar do grandão, do que tá ganhando. Só pra falar que você tinha perguntado pro pessoal mandar aqui se foi pênalti, se não foi, e venceu a maioria que não foi pênalti de forma alguma do São Paulo, que o jogador se atira na bola. Que não foi pênalti. Legal, obrigado, Michele. O Corinthians, que não é que seja uma maravilha de organização, que não é também, né? A base do Corinthians, cheira mal pra caramba. Mas tá dando certo dentro de campo. Os números são incríveis, veja. A campanha do Corinthians no primeiro turno do Brasileiro é coisa de cinema. Um filme com recorde de bilheteria. Afinal, a média de público do Timão em casa no Campeonato Nacional é de quase 38 mil pagantes por jogo. Os números dessa obra-prima corintiana são ainda mais espantosos. Aliás, são tantos números que essa trama teria que contar com um professor de matemática. Mas o mestre nesse caso é outro, o professor Carille. Em 19 jogos, o Corinthians somou 47 pontos. Foi o time que mais venceu, com 14 vitórias. Empatou 5 vezes e, incrivelmente, não sofreu nenhuma derrota. Um aproveitamento de 82,5%. O ataque alvinegro marcou 32 gols e a defesa só foi vazada 9 vezes. É incrível, né? Se é uma palavra que a gente pode buscar, é essa. Mas também de muito comprometimento, muita entrega. E feliz com o resultado, né? Mas agora a gente tem que focar para que o segundo turno possa ser da mesma forma. Wagner, achou bem o Jadson, hein? Não é de hoje que o Corinthians apresenta um bom futebol. Romero bateu, é gol! Gol! Última vez que o time perdeu um jogo foi no dia 19 de março, contra a Ferroviária, no Campeonato Paulista. De lá pra cá são 34 partidas de invencibilidade. 3 a menos que o recorde do clube conquistado em 1957, ano que o alvinegro ganhou a Taça dos Invictos, prêmio oferecido pelo jornal A Gazeta Esportiva. Cada jogo é uma final, a gente tem que entrar com um pensamento só, somar pontos. O Cássio sempre fala que se a gente não tomar gol, a gente vai ficar mais perto da vitória. Então, é manter o que a gente vem fazendo com os pés no chão. E por que não pensar em ser campeão invicto? Mas claro, o campeonato tem muito campeonato pela frente, a gente tem que respeitar as demais equipes que estão brigando pelo título e a gente tem que manter essa sequência com calma e com a cabeça no lugar. Esse Corinthians não é desenho animado, mas a corrida pelo título já chegou à metade e o Timão despontou na liderança. Agora é bom os adversários inventarem alguma coisa para alcançar o alvinegro da Zona Leste, porque do contrário... Mauro Betti, Oi, incrível isso. Incrível. Isso que está acontecendo, esses números maravilhosos. Não só os números, né, Fábio? O desempenho, muitas vezes, muito legal. Se você quiser cornetar, e claro, tudo é cornetável, reveja só os gols do Corinthians no campeonato.
né? E para a qualidade que tem o time. Não é um time espetacular, não é mesmo? Porque eu estava falando até fora do ar com a Helena, há muito tempo a gente tem isso no Brasil. Mas olha só a jogada, como são construídos os gols do Corinthians. Não é só cruzamento para o Balbuena, também é. Mas jogadas trabalhadas, né? Com aproximação. Ninguém redescobriu o futebol, não é isso. Mas para o nível do futebol de hoje e para um time que começou com o Carille, que já disse para a gente até, olha, os primeiros jogos eu estava fechando a casinha, né? Fechando a casinha para não ser demitido, né? Aí começamos a ganhar os pontos, não perder, aí fui soltando um pouquinho e está dessa maneira admirável. Claro que tem muitos deméritos alheios, mas o Corinthians está fazendo, e é muito interessante, você pergunta para a direção do Corinthians, e principalmente para quem tem no futebol, comissão técnica, os próprios jogadores, nem eles sabem explicar como é que está dando. Claro, tem méritos inegáveis do Carille, Valmir Cruz, que é um baita preparador físico, muita gente legal, tal, alguns jogadores que a gente amava detonar, mas desempenham, tal. Mas assim, é impressionante. Desde que o brasileiro por pontos corridos é disputado com 20 clubes, para não dizer até desde 2013, um pouquinho antes, é a melhor surpresa, não por ser Corinthians, a gente sabe o tamanho, mas um time que não se esperava coisa alguma, virar o que virou no Paulista e principalmente no brasileiro. E uma das armas do Carille, quando tudo isso complica, lá atrás tem um cara que está fazendo muito sucesso. E ele nos recebeu esta semana numa matéria exclusiva do Mesa Redonda. Vamos lá. Bom, se não é o principal goleiro da história do Corinthians, com certeza é um dos principais, né? Já são 6 títulos desde que chegou ao clube. Tentando empate. Olha só, Bobeira. Tira a zaga do Corinthians, não tira não, Cássio pega. E hoje é o goleiro líder do campeonato, menos vazado, está vivendo o melhor momento da carreira. Acho que esse ano está sendo um ano muito bom. Acho que um ano muito regular. Acho que não só meu, acho que da equipe também a gente vem muito bem, com muita confiança, mas falta muita coisa pela frente ainda, então vamos nos mantermos os pés no chão, continuar trabalhando forte, porque nós almejamos chegar nos campeonatos que disputamos, então vamos continuar trabalhando forte para completar esse ano e terminar o ano muito bem. O que aconteceu com o Cássio em 2016? Qual é o balanço que você faz desse período? Eu acho que eu descuidei um pouco na questão de peso, de concentração. Sou uma pessoa normal como todo mundo, acho que perdi uma pessoa muito importante para mim, que foi minha avó, que foi a pessoa que me criou, que me deu educação e eu acabei sentindo um pouco. E quando eu me levantei já estava quase no final da temporada, mas eu acho que mesmo eu no banco, não tendo jogado, eu perdi a posição naquele momento. Nunca desrespeitei ninguém, nunca faltei com respeito, continuei treinando honestamente, apoiando meus companheiros que vinham jogando, mas tinha a ambição de dar a volta por cima e foi o que aconteceu. O Tite foi muito franco comigo naquele momento, ele falou que eu não estava saindo do time por conta de estar mal no campo, mas pela parte física pesou muito naquele momento, ele foi muito claro comigo e eu entendi no primeiro momento. Acho que não só eu, como todo mundo, quando acontece uma situação o cara fica meio conturbado, demora um pouquinho para sentir e para viver aquele momento, aquela situação nova. E comigo não foi diferente. No começo eu fiquei um pouco chateado, mas conversei, depois com o Mauri também. Ficou num disse-me-disse, uma situação, eu cobrando a situação, ele falando uma situação, e acho que tudo se resolveu quando a gente sentou para conversar, ano passado mesmo. Sentou para conversar, falou que tínhamos que falar um ao outro e tudo continuou normalmente como é. Eu acho que a harmonia, trabalho, respeito um pelo outro no treinamento. Correu o risco nesse período do Cássio deixar o Corinthians? Teve uma proposta do Grêmio no meio do ano e quase aconteceu de ter saído, mas não aconteceu naquele momento. E eu sempre respeitei muito a equipe do Corinthians, a instituição Corinthians, porque nos momentos que eu estava... Porque a gente não sabe, né? Quando eu vim pro Corinthians eu não sabia se eu ia ter como ia ser minha carreira, eu era muito novo, e o Corinthians abriu as portas para mim, então eu sou muito grato ao Corinthians. Com certeza, quando eu tenho uma situação, eu tento pensar muito no Corinthians, pelo que o Corinthians fez por mim. Agora, do momento difícil para o momento bom, sempre tem algo que marca. A dona Janara tem que importância nesse peso aí, dessa fase, grande fase que você vive? A gente tem acompanhado o seu trabalho, a sua vida até pessoal, e a sua noiva ela é muito presente, a gente sente isso. Gostaria que você falasse um pouquinho da Janara. Acho que um casal a gente tem que estar sempre ajudando um ao outro. Ela foi de suma importância para aquele momento, para me ajudar, conversou muito comigo a voltar a jogar no meu nível, a me concentrar no meu trabalho, preparar. Eu acho que
Muitas vezes eu me preocupava com tantas coisas que acabava, de repente, em algum momento, de pensar no que era meu trabalho, que era jogar futebol. Eu lembro que a gente teve férias até 13 de janeiro, eu comi o que tinha que comer, fiz o que tinha que fazer até dia 1º de janeiro e depois eu comecei a fazer já minha preparação voltada para o campeonato, para voltar muito bem, foi o que aconteceu. Mas eu tô sabendo, e normalmente quem manda é a mulher, ela tá querendo fazer algo meio inusitado, casamento na arena, vai ficar meio boleirão essa história, e a última palavra acaba sempre sendo da mulher. Conta pra gente essa história, tem possibilidade desse fato novo, casar na arena, Cássio? Não, foi uma brincadeira legal, né, tem que casar, né, uma hora vai ter que casar. A Janara é corintiana, a gente tem um carinho muito grande pelo Corinthians, então, mas acho que esse casamento na arena vai ficar para segundo plano, dá para se conversar, dá para tentar reverter, mas legal, o importante é a gente estar feliz, né? Agora, Cássio, eu queria que você falasse dessa quarta força. Que quarta força é essa, rapaz? Quarta força, campeão paulista, liderando o Campeonato Brasileiro como nunca se viu na era dos pontos corridos. Qual que é o segredo? Dá para explicar qual que é o segredo desse Corinthians? Eu acho que sempre acreditar, né? Eu acho que a gente nunca ficou... Se viu como quarta força. Eu acho que entre nós, jogadores, comissão técnica, diretoria, a gente sempre sabia que poderia chegar. Eu acho mais lógico. Hoje não vejo o time do Corinthians com nenhum craque ou nenhum jogador que seja, lógico, tem jogadores que fazem gol, como o Jô, que hoje é o artilheiro do campeonato, mas eu vejo a organização. Eu gostaria que você falasse do Carille, que é o cara que está comandando vocês aí, é uma surpresa para muita gente, ninguém conhecia o Carille, ele não tinha tido tempo para poder mostrar o que vem mostrando. Não, com certeza, concordo contigo, eu acho que pro navio andar tem que ter um capitão, né, e com certeza esse capitão é um cara que a gente respeita muito, um cara que a gente, desde que ele assumiu, sempre se manteve o mesmo cara que foi antigamente trabalhador, humilde, mas que tem total controle e respeito de todos os jogadores. Acho que isso é o mais importante. Ele sempre foi um cara trabalhador, acho que é da nova geração de treinadores, assim, que hoje, às vezes, taticamente, são num nível maior, então se trabalham mais, se preparam mais, então o Fábio é um cara que tem o respeito de todo mundo e todo mundo joga por ele, porque é um cara super bacana, um cara que respeita todo mundo igualmente. Quem é que pode parar o Corinthians no Campeonato Brasileiro? É muito difícil você falar isso, tem muitas rodadas pela frente, então lógico que nós almejamos ficar entre os primeiros, mas a gente tem que continuar a mesma coisa que a gente vem fazendo, ter humildade e respeito por todas as equipes, a gente não pode desmerecer ninguém ou achar que esse ou aquele jogo vai ser mais fácil. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso no primeiro turno, respeitamos todas as equipes, não olhamos o adversário ou quem poderia jogar na sequência ou o que poderia acontecer depois de 3 ou 4 rodadas, a gente sempre pensou 100% no jogo seguinte, no jogo que nós íamos jogar, depois que acabasse o jogo nós pensaremos no outro jogo. Eu acho que isso nós temos que continuar. Temos jogos que teoricamente falam que são mais fáceis, mas que muitas vezes são complicados e acho que a maneira que a gente vem jogar mudou muito o estilo de jogo das equipes. Eu acho dificilmente uma equipe vai vir e vai se expor na nossa arena ou jogar. Muitas vezes a gente já viu muitas equipes fora de casa se defendendo muito bem, então nós temos que pensar jogo a jogo e continuando nessa mesma passada, jogo a jogo, passo a passo, não desmerecer ninguém e em busca do nosso objetivo, que é ficar entre os primeiros. Cassião, obrigado, cara. Valeu. Sucesso pra você. Vida de goleiro não é fácil, o cara tá todo sujo aqui, Flávio. Um abraço, tchau. Ser goleiro não é mole não, tá faltando consideração, não. Ser goleiro não é mole não, Chico, enquanto o Cássio falava, você prestava atenção, via a coisa... Você estava admirado, com os olhos brilhando e com razão. O que você pode falar desse goleiro? Qual é o nível de importância dele nesse time? Olha, como ele falou, ele passou por um momento muito triste, que é o luto, a perda da avó, que era praticamente mãe. Até o Walter ia começar o ano como titular. O Walter ia começar e se machucou, aí ele foi obrigado a voltar. E como ele disse, ele foi muito sincero, quando eu acordei, a temporada tinha acabado e o Corinthians não tinha conseguido nada. Né? Por um ponto ficou fora da Libertadores. Mas ele voltou porque ele tem capacidade para isso, né?
Agora, o Flávio, eu vou te contar uma coisa. Eu estava prestando atenção nas duas matérias, uma atrás da outra. E é gozado que as matérias conseguiram passar o que realmente está acontecendo no Corinthians. Quarta-feira eu acompanhei o Garrafa até o centro de treinamento do Corinthians, lá no Joaquim Grava. E o que eu pude observar? Que eles não falam da boca para fora esse negócio de dizer que, sabe, não, a gente respeita todo adversário, a gente vai jogar jogo a jogo, a gente não é da boca para fora. É isso mesmo que está pensando. É isso mesmo. E às vezes não preciso nem falar. Eu estava assistindo o treinamento e eu cheguei à conclusão, meu caro Pintado, você que já foi treinador, é treinador, o Mili, que entende muito de futebol, foram jogadores, e eles treinam, mas eles treinam. Não é conversa fiada, é aquilo que o Tele fazia com você, que fazia com o Miller, o Cilinho fazia com o Miller. É o que o Corinthians faz, o Corinthians treina. Só que tem um jeito já um pouco mais moderno. O Tite deixou muita coisa lá que o Carille segue ainda, né? Acrescenta uma coisinha dele aqui e ali. Mas o Corinthians treina, gente. Treina como joga, né? Treina como joga. E é uma coisa assim fantástica, porque eu cheguei lá e não entendi o que estava acontecendo. Aí eu, ao contrário de muitos colegas que não têm a minha idade, né? São muito mais novos, não tenho humildade de perguntar. E eu não estava entendendo o treino. Aí eu cheguei para o Mauro Van Basten, falei, Mauro, é isso que está acontecendo? Ele falou, não, Chico, não é isso não. Eu falei, então o que está acontecendo que eu não estou entendendo? Aí ele me explicou. E eu falei, pô, mas funciona, né? Ele falou, pô, se funciona. Você vê que o time fica sempre 30 metros, um perto do outro. E então treina primeiro aqui, depois ali, depois lá. E aí volta, e treina de lá para cá. Uma hora a defesa ataca, outra hora os atacantes defendem. Uma hora os atacantes atacam. E a defesa ataca. E volta todo mundo em bloco. Enfim, olha, é um negócio assustador. A intensidade dos treinamentos do Corinthians. E esses 15 dias aí, que está todo mundo falando, o Corinthians parou 15 dias, a parada pode ser dada. Olha, por esse aspecto de treinamento e dedicação, está sendo melhor que jogar. Porque o que precisava acertar, estão acertando lá. E olha, eu vi um molequinho, um garotinho chamado Tocha. Veja você. Tocha. O Henrique Leme. Não, mas esse é Tocha, porque ele é neguinho que não carvão. Mas, e com o cabelo espetado, parece uma tocha mesmo. Aí eu virei e falei assim para ele assim, ô rapaz, você tem cara de jogador de futebol, gostei do seu treino, o cara se matando em campo, comendo um moleque de 17, 18 anos. Eu falei assim, como é que você chama? Ele falou, chama Tocha, seu Chico. Eu falei, pô, legal, hein? Você me lembrou Ezequiel, eu falei para ele. Ele, seu Chico, não fala assim que eu vou pensar que eu sou bom. Eu falei, não, vai firme, continue insistindo. Olha, não ficou devendo nada para os outros volantes, Vou lá ver um treino aí, eu gostei desse negócio. Vou lá. Vou ligar lá pro Valmir, ver se ele deixa eu ir lá ver o treino. Olha, eu vou falar uma coisa para você. A maioria está aberta, inclusive. Não, você nem precisa. Chega na porta, dá licença. Você para lá e fica olhando. Acho que os outros treinadores têm que ver também os treinos também. Os outros 19 adversários. Mas, sinceramente, eu não acho que ganha porque fecha nem porque abre. Não, estou na mesma tese. Se está aberto, ok, ótimo. Eles treinam de um jeito que pode estar o Papa, pode estar um operário, pode estar lá um cientista, pode estar um jornalista, que eles não estão nem aí. Eles vão treinar. Pode ser até o Cuca aparecer lá no Palmeiras. Mas isso nos locais de futebol civilizado funciona assim. Aqui tem esse negócio. Não tem essa frescura. Eu lembro que o Osório quis ver um jogo do Palmeiras. Não vai lá não, pô, mas é tão normal. Mas é lá diferente. Falando em Palmeiras, o Palmeiras, Mauro Betti, como é que foi o negócio? Um 0x0? Como é que 0x0 com gols hoje. 0x0 com gols. Vamos ver o 0x0 com gols, então. Em Volta Redonda, o Palmeiras saiu na frente do Vasco com guerra de cabeça aos 31 do segundo tempo. Mas a alegria palmeirense não durou muito. Aos 42, Jean cabeceou. A bola sobrou para Manga Escobar empurrar para a rede e empatar a partida. Final 1-1. Com este empate, o Palmeiras permanece em quarto lugar no campeonato. O Palmeiras tem uma facilidade para tomar gol de nego com nome esquisito, né? Quando entrou o Manga,
Palmeiras e Flamengo, eu lembro em 2014 com o Dorival Júnior, penúltima rodada, o Inter veio com uma novidade, Tyberson. Eu falei, tá aí o cara que vai fazer o gol do Inter. Mas não tem erro, gol do Tyberson primeiro, cara, não tem dúvida. Não, Manga Escobar. Mas parece que o Manga Escobar estava em impedimento. Vamos ver se estava realmente em impedimento, tirar essa dúvida, para que a gente possa comentar o jogo dentro da justiça ou da injustiça. Vamos ver o gol. Que aí impedimento é tal história de não tem dúvida. Ou o tal não tá, né? Vamos ver. A bola vem cruzada e tal, por esse ângulo é difícil de ver. Ele tinha acabado de entrar o Manga, né? Sim, senhor. Vamos lá. Não está, né? Não, posição legal, posição legal. É só ver pela linha da pequena área. Ele tá em cima da linha e tem o zagueiro do Palmeiras, dois lá. E o Jean, como o Miller já destacou, já esquecendo o Manga Escobar. E foi o tal de... O Daverson. O Daverson. Que também é um cara que se jogasse contra o Palmeiras faria gol pelo nome estranho. Daverson. O Eurico vai então esse Tocha tá feito. O Tocha, que não jogue contra o Palmeiras. Não estava, né? Não estava. Não estava. Legal, gol legal. Acho que é normal. E aí, Mauro, o que se esperar desse Palmeiras, depois da catástrofe, tudo que aconteceu e tal, tem recuperação? Tem como é que é? Não, recuperação sim, para estar entre os 4. Lembrando que tudo bem, são 6 agora na Libertadores, né, Milha? Só que embora o Botafogo faça essa campanha fantástica de recuperação e o Atlético Paranaense até dentro do que foi possível, se você ficar entre 5º e 6º, você tem 4 jogos a mais da primeira fase da Libertadores. E a fase duríssima. Então você pode nem ir para a fase de grupos. E o calendário, que já é uma bagunça, fica pior. Então o Palmeiras que tente ser, e pelo nível de investimento, que seja. Agora, pelo nível do futebol desempenhado até agora e pelos resultados, com o Eduardo, com o Cuca, se vier o Guardiola, não é isso. Não era o Real Madrid das Américas, mas não pode estar jogando como o Osasuna das Américas. É maldade falar que é o Osasuna. Do Barcelona das Américas. Né? Pois é, que está jogando pouco, menos, o Cuca não está acertando a mão, o time não está acertando o pé, não acerta passe, um time espaçado, pouco compactado. O que você quiser falar, futebol de hoje, do futebol do passado e do futuro é complicado. Não é o final dos tempos, não acabava e não acabou o mundo, graças a Deus, quarta-feira, mas para quem tinha pretensão mundial e dava para ter, porque a gente vai ter um campeonato Libertadores que hoje seria Grêmio ou River Plate, embora o Santos esteja invicto, ainda tem um longo tempo, não precisa ser um baita time para você ganhar Libertadores. E o Palmeiras tinha, em qualidade e quantidade, elenco suficiente. Claro que o Moisés faz muita falta, o time perdeu de quarta-feira para cá, e é terrível, é histórico. Você perder num jogo decisivo, um jogador como o Mina no primeiro tempo, o Dudu no segundo tempo, o próprio Jailson se superou nos pênaltis, porque ele, ao defender o pênalti, ele estava todo estrupiado, vai ficar um mês fora. Ele ficou se arrastando depois. Então, quer dizer, foi perdendo muitos jogadores, não tinha o artilheiro da temporada inesperado, que é o William, e o artilheiro esperado é isso aí. Até agora, o maior custo-malefício da história do Palmeiras, o Borja. Eu ainda iria receber, como recebi com o meu caçula, no aeroporto. Como é que você cantou, Mauro? Olê, o Borja vem aí, o bicho vai pegar. Olá, o Borja vem aí, o bicho vai pegar. Sim. Não me arrependo de absolutamente nada de ter acordado às 4h30 da manhã, de ter ido, porque faz 2 anos e meio que eu não consegui ir a um jogo do Palmeiras com meu filho. Foi como se fosse ao jogo. Só que foi como se fosse, por enquanto, o jogo, aquela derrota pro Asa em 2002. Mas enfim, segue o jogo. Espero que siga melhor o jogo, porque o Palmeiras ainda vai ter jeito. Mas aquilo que se esperava, evidentemente, não se viu e não sei se a gente vai ver. E essa história de crise tríplice lá? Tem 3 fases de crise. É que nem o salto triplo. É Palmeiras. O Palmeiras é inovador em crises também. Aliás, tem pergunta aqui do telespectador, o João Paulo Rivello, de Caraguatatuba. Para você, o Palmeiras deveria dispensar quem nesse atual elenco e se o Borja merece outra chance mesmo? O Borja merece mais algumas chances. A gente precisa ter toda a paciência do universo com ele. Eu acho que o momento não é momento de dispensa, até porque o Palmeiras também é uma fábrica, né? Mas eu queria estar falando de São Paulo, contrata, dispensa também, parece banco imobiliário, né? A gente sai contratando e tal. Eu acho que, Michele, não é um momento de você mandar mais gente embora. Até porque algumas contratações estão vindo, porque tem muita gente saindo também. Não quero dizer que é um balcão de negócios, embora pareça, né? Assim, por enquanto é esse o time, é esse o elenco. Recupera, é fundamental que o Moisés volte para o time se acertar. Como é impressionante, o Moisés estava 5 meses sem jogar, parecia que os outros 10 estavam 5 meses sem jogar. Isso aí jogando. E ele jogando, né? Demais, né? Então que venha não só o jogador, mas o espírito demonstrado pelo Moisés no Palmeiras. E a questão Felipe Melo, o que você achou de todo esse caso? Eu até achava que eu teria contratado o Felipe Melo. E tenho certeza absoluta que todos que mandaram embora o Felipe Melo, não foi só o Cuca, não foi só o Alexandre Matos e não foi só o presidente Maurício Gagliotti, tinha que mandar, porque infelizmente o Felipe Melo é muito bom jogador, é um cara muito legal, e às vezes eu falo porque eu fico com medo dele, e alguns jogadores também, mas é uma pena. Com responsabilidade, ele é um cara que fez mal ao ambiente, com responsabilidade, graças a Deus, tudo sendo na mesma fase. Vamos ver o Cuca, o que falou depois do empate de hoje lá no Rio de Janeiro?
premiou o Vasco pela luta que teve no jogo. Nós poderíamos e sabíamos que poderíamos ter saído de campo vencedor, principalmente por se ter o jogo na mão até 43, né? Não conseguimos segurar num lance de bola parada, perdemos 2 pontos, né? Um time que jogou quarta-feira, aquele jogo que vocês viram, naquela intensidade, pouquíssimo tempo para se trabalhar, veio para cá, viajou, jogamos uma partida razoavelmente boa, poderíamos ter vencido, infelizmente não aconteceu. Por mais que você tente, ainda dói a eliminação, nós poderíamos ter passado, foi uma fatalidade nos pênaltis você sair. Se você passa é tudo maravilha, e se você sai é cobrança, é pressão, e a gente que trabalha no futebol tem que saber conviver com isso. Só o trabalho e os resultados vindo é que mudam essa situação. Quando você se doa, se entrega ao máximo, você está dando o teu máximo, é isso que a gente sempre quer. O jogador deu o seu máximo, eles estão dando o máximo. E isso é que a gente cobra deles. Tem dia que as coisas não dão certo, você perde um pênalti e é eliminado. Aí você tem que aguentar. E é o que a gente está fazendo. Vamos levantar, trabalhar e classificar para a Libertadores, que é o que nos resta. Flávio, um minutinho só. Eu acabo de receber aqui praticamente um convite do Flávio Adalto, que é o seguinte: olha, foi bom você ver de perto o que nós fazemos. Não temos nada a esconder. As portas estão sempre abertas e sempre estarão. Mantido o convite para novas visitas para toda a equipe. Até eu posso ir, então. Pode ir. Pintador, como é que se explica? Você já trabalhou com grandes elencos, já trabalhou com elenco ruim, já foi treinador de time bom, treinador de time ruim, jogou, enfim, você tem uma vivência no futebol. Como é que se explica uma situação dessas, um elenco caríssimo, né? E até aí está tudo bem, cada um ganha o que merece ganhar, mas não funcionar? Já de algum tempo, né, Flávio? O dinheiro não é sinônimo de resultado dentro de campo, né? Claro que o Palmeiras, a gente aqui de fora imagina que projetou que com os investimentos era suficiente para ganhar os jogos, para se classificar, para passar por cima. Só que esquece que do outro lado tem 11 também, né? E eles vêm, principalmente Equador, Peru, esses times aqui da América que jogam a Libertadores, eles jogam a vida contra o time brasileiro. E já não existe mais tanto essa diferença, né, de um time para o outro. Eu acho que o Palmeiras se perdeu no começo, né, no início de um planejamento onde foi muito maior do que todos imaginavam, e o peso, né, para carregar acabou ficando para alguns. Eu acho que esse desequilíbrio. Desequilíbrio não é equilíbrio. Desequilíbrio pode, né, Helena? Desequilíbrio pode. Acabou pesando. Michele, vamos ver as fotinhas? Vamos sim, Flávio. Só quero dizer que o povo está dizendo aqui, os telespectadores, né, estão pedindo a volta do Paulo Nobre e estão dizendo que a ala de conselheiros do Palmeiras também quer muito o retorno de Paulo Nobre ao Verdão. Bom, vamos ver agora as fotos e vídeos dos nossos telespectadores aqui, o pessoal que mandou participações. Espera um pouquinho, estou abrindo aqui. Eu só quero dizer antes que a camisa do Palmeiras foi eleita pela revista inglesa 442 como a segunda camisa mais bonita do mundo. Essa nova camisa aí do Palmeiras, uma que mostraram na semana passada, tá lá no site. O terceiro uniforme. Linda. Aliás, é muito bonita mesmo, né? É mais bonita que o segundo e que o primeiro. Ela é meio dourada, assim, então muito bonita mesmo. Consolo, tá aí, né? Pelo menos isso. Mas então vice, né? Vamos lá, as nossas fotos de hoje, as participações aqui no Mesa Redonda, você que mandou pelo nosso WhatsApp do site gazetesportiva.com, 994791633, o corintiano Adriano e o filho Léo, aqui de São Paulo, lindos, com a camisa do Juventus, o Enio Ferreira da Vila Prudente. Que lindo, que filhinho lindo, é só pai e filho aí. A São Paulina Isabela e o Márcio. Os palmeirenses Fábio Júnior, Gustavo e Mariano de Guarulhos. O corintiano Durval e a neta, aqui de São Paulo. E o nosso repórter Alexandre Silvestre com a filhinha dele no estádio do Morumbi hoje, olha lá. Já está criando uma apaixonada aí pelo São Paulo também, Flávio. Coitadinha. Não, coitadinha. Fala assim, não, coitadinha, porque tomou sol, foi lá, né? Olha, o Palmeiras não ganhou desta vez, mas já ganhou uma Libertadores e eles se encontraram depois da derrota. Foi uma coincidência, já estava marcado. Mas olha, palmeirense, já houve um momento muito feliz em Libertadores. Vamos relembrar.
Dia dos Pais e de festa para esses palmeirenses. Em evento especial realizado na Academia de Futebol, Centro de Treinamento do Verdão, os torcedores puderam viver um dia de jogador, passando pelas dependências da academia, tirando uma onda na sala de imprensa e jogando futebol sob o comando de 4 treinadores de luxo. Agora é treineiro. Mas na verdade hoje aqui é mais brincadeira, né? Hoje a gente está aqui para cornetar esses caras. Esses caras já cornetaram muito a gente. A gente sente até emocionado, né? De rever onde você passou, onde você foi muito feliz. A gente teve uma história aqui de família, né, cara? A gente ficava aqui depois do treino, por longas horas lá atrás, lá na resenha, batendo papo. Então isso aqui é a nossa segunda casa, né? E quando você volta, você se sente bem. Então estou muito feliz, principalmente no Dia dos Pais ter voltado aqui. É um motivo de alegria fazer esse trabalho, né, no evento e onde a gente está acostumado. Mas é gostoso. Também voltar à casa onde participamos aqui por 16 anos é muito gostoso, é muito gratificante. Apesar do dia de festa aqui na Academia de Futebol, os 4 ídolos palmeirenses, Sérgio, Júnior Baiano, Paulo Nunes e Euler, campeões da Libertadores de 1999 pelo Verdão, lamentam a recente eliminação do clube no torneio continental. Eu acho que faltou um pouco mais de tranquilidade, principalmente depois que fez 1-0. O time do Palmeiras estava querendo fazer o 2-0, assim, deixou espaço, perdeu chance de gol, mas quando vai pro pênalti é loteria. A pressão sempre vai existir, ainda mais aqui no Palmeiras, sempre vai ter. Eu não vi assim um jogo onde o Palmeiras fez uma pressão grande para poder buscar o gol, o primeiro, o segundo, o terceiro, até fez o primeiro gol assim, num momento importante dentro da partida, mas eu achei que a pressão poderia ter sido maior. A gente sabe que hoje o Cuca está tentando buscar uma melhor opção pelo Palmeiras. Evito falar muito porque não faço parte mais, mas hoje torço, espero que o Palmeiras possa agora dar sequência no Brasileiro e fazer um bom trabalho. E falando no Brasileirão, ainda dá para sonhar com título? Eu já vi várias viradas. Acreditar exclusivamente nesses jogos, pensar positivo, buscar, né, os resultados. A gente acredita, sabe que é difícil, o Corinthians está vindo muito bem, está merecendo, né, onde está, mas a gente torce que o Palmeiras possa conseguir isso. Opa, Mauro Tava chorou. todos em campo já. Mauro chorou. Miller, você jogou com algum deles? Joguei com o Júnior Baiano no São Paulo, eu teria na oportunidade contra o No Palmeiras não, né? No Palmeiras não, joguei com o Júnior Baiano no São Paulo. Legal. Vamos para a nossa mesa quadrada. Vamos lá. Muito bem-vindo ao Mesa Quadrada e feliz Dia dos Pais! Pais. Será que o Tuco e a Bebel prepararam, né, pro nosso querido Lineu, né? Lineuzinho, feliz Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais pro meu paizão, meu amor, meu orgulho, Sérgio, te amo, pai. Luiz Paulo, meu pai também, um grande beijo no seu coração. E falando em pais e filhos, o filho do Rivaldo, Rivaldinho, está arrebentando fora do Brasil, jogando na Romênia. Papai Rivaldo, orgulhosíssimo do garotão fazendo golaços, bonitinho, né, cara? Não cai não, Rivaldo, de emoção. Calma. Segura. Vamos ver agora, então, outros papais esportistas, atletas que tiveram filhos que seguiram o mesmo caminho. Bora lá. O filho do maior de todos os tempos também tentou a vida no futebol, mas Edinho teve uma carreira curta. Um exemplo que deu certo foi o craque Djalminha, filho de Djalma Dias. Não confunda com Djalma Meses. É Dias, hein? Que piada boa, hein, produção?
Também tem os irmãos Rafinha e Thiago Alcântara, formados no Barcelona, filhos do Mazinho, o craque da seleção brasileira. É tetra em 94. E o filho de Romário, Romarinho, fez gol no Boca em plena La Bombonera e abriu o caminho para o inédito título da Libertadores do Timão. Quê? Peraí, não é esse Romarinho. O verdadeiro é esse aí, ó, que puxou o pai, mas fora das 4 linhas. Boa, garoto! Dentro de campo ele ainda busca o seu lugarzinho ao sol e ele tá jogando no Tupi. Oh, you have sketchation to me forget it tomorrow, man. Eu, the father of the fathers, o pai dos pais, o Papai Joel. E um abraço especial pro maior pai desse Brasil, Renato Gaúcho, Renate Gaúcho, pai da Carolzinha Portalupe, sogrão. É nóis, Renatones, meu sogrão. Carol. Olha o que o Denilson tá fazendo aqui, cara. Denilson? É. O que ele tá fazendo? Ele está girando. Gira! Sabe por quê? Porque agora é a hora do nosso giro. Tá começando, Giro da Semana ao chão. Nos últimos dias tivemos o jogo do ano entre o grande Alviverde e o Barcelona. Infelizmente a equipe brasileira perdeu o jogo, mas o resultado é o que menos importa. Valeu, Chape. Já o Palmeiras? O Palmeiras. Fala, galera, aqui é o Egídio aqui, ó. Tô aqui no Allianz Parque aqui. E amanhã aguardamos com isso aqui tudo lotado pra gente comemorar a nossa classificação, se Deus quiser. Um abraço do Egídio. Valeu, galera. O que ninguém esperava é que o próprio Egídio estragaria a festa. Para participar do nosso Mesa Quadrada é muito simples. Você entra no Facebook, no YouTube, no Twitter e comenta com a hashtag Mesa Quadrada. Fácil, simples, objetivo. É isso aí. E para encerrar o Mesa Quadrada, claro que vos falo do nosso papaizinho Celso Cardoso. Pra você. Falou, Celcinho. Feliz Dia dos Pais. Gente, quinta-feira tem show do Celso. Tem show do Celso. A vozinha tá simples de tanto ele ensaiar. Vai ser legal. Vamos todos lá. Aqui no Teatro Gazeta, 9 da noite. O filhinho dele, cara. Vai ser aqui no... então. Vai ser lá e vai ser muito legal. Aqui no Teatro Gazeta vai ser bem bacana. Santos joga amanhã. Levir Coupe tá dando um jeitinho no time. O time tá bem. Vamos lá. Depois da classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, o Santos pensa no Campeonato Brasileiro. O Peixe vai abrir o retorno contra o Fluminense nesta segunda-feira. O Fluminense também tem aquelas oscilações de todos os times brasileiros, mas também tem um elenco muito parecido com o do Santos. A partida será no estádio do Pacaembu, onde o clube ostenta um retrospecto invejável. Nos últimos 23 jogos, 22 vitórias e 1 empate. É uma coincidência, mas existe alguma coisa, uma aura, alguma coisa, não sei o que é, que a coisa funciona lá dentro. Então, é muito legal. A torcida do Santos é muito forte em São Paulo. Então é bacana, assim, dá um clima legal. O Pacaembu é um estádio muito bacana também de jogar, tem um clima, uma atmosfera boa para competir. Ainda cheio de desfalques por causa de atletas lesionados, o técnico Levir Coupe confirmou que deve dar folga a alguns titulares do elenco. Alguns jogadores atingiram um nível preocupante e quando chega assim, é melhor você agir do que depois perder o jogador por 3, 4 meses. Em parte isso é ruim porque você já não tem um entrosamento, aquele entrosamento que é o necessário. E assim mesmo mexe 2, 3 posições, às vezes pode complicar, mas por outro lado pode melhorar. E também você conta com os jogadores, tem um elenco grande justamente por isso.
grande Levir Coupe amanhã, portanto, o jogo da noite, Santos e Fluminense aqui em São Paulo. E o Neymar parou o mundo hoje. O mundo inteiro ficou vendo a estreia do brasileiro Neymar. Até a Globo interrompeu o jogo do Palmeiras para mostrar o Neymar entrando, Neymar em campo. Vamos ver um pouquinho do que aconteceu. Dia de estreia de Neymar com a camisa do PSG. E o brasileiro já mostrou o porquê chegou ao clube francês para ser protagonista. Foi após passe dele que o PSG abriu o marcador sobre o modesto Guingamp. A zaga afastou e Coco tentou recuo, mas mandou a bola para o próprio gol. 1-0 PSG. Neymar também apareceu no segundo gol. Ele puxou a bola no contra-ataque e deu bela assistência para Cavani. O uruguaio tocou na saída de Johnson e ampliou o placar. Aos 37 do segundo tempo, a boa atuação foi recompensada. Neymar cabeceou, mas a zaga cortou. Na sequência, Cavani rolou para o brasileiro fazer o primeiro gol dele com a camisa francesa. E o Barcelona sem Neymar foi muito mal contra o Real Madrid na Supercopa da Espanha. Vamos ver. Vamos lá. No Camp Nou, o Barcelona e Real Madrid se enfrentaram pela primeira final da Supercopa da Espanha. E o Real saiu na frente na infelicidade de Piqué. O zagueiro cortou de carrinho o cruzamento de Marcelo e mandou para o próprio gol. 1-0 Real. De pênalti, Lionel Messi empatou a partida aos 31 do segundo tempo. Mas do outro lado tinha Cristiano Ronaldo. Em rápido contra-ataque, o português recebeu na entrada da área, cortou o Piqué e acertou um chutaço no ângulo esquerdo de Ter Stegen, 2-1. E aos 45 do segundo tempo, em mais um contra-ataque, Asensio recebeu na esquerda e bateu forte para fechar o placar, 3-1 Real. Agora o time merengue pode até perder por 2-0 na partida de volta, quarta-feira em Madrid. Cristiano Ronaldo entrou no segundo tempo, fez um gol e foi expulso. Impressionante. Michele, quais são os ganhadores de hoje? Nossos ganhadores de hoje, quem levou a camisa do Corinthians mais o par de ingressos para o show do Celso Cardoso na quinta-feira aqui no Teatro Gazeta foi o Guilherme Molina Gonçalves, de São Paulo. E quem levou de presente também o livro, a tributação da imagem de artistas e esportistas e também mais um par de ingressos para o show do Celso Cardoso foi o Enio Ferreira, da Vila Prudente. Legal. Pintado, muito obrigado por nos atender. Grande Mauro Betti, obrigado. Ótimo te receber aqui de volta. Boa noite, Vanderlei. Boa noite. Chico, Helena, Grande Miller amanhã, Michele Janela. Casal com Celso Cardoso e eu estarei de vela no Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Um abraço. Tchau.